Fala, meu povo de Ceará Mirim. Estamos aqui mais uma vez, nossos estúdios. Hoje, Papo na Praça, o podcast Papo na Praça. Ele vai ser feito aqui, nossos estúdios. A gente já fez ali na praça 3 vezes. Porém, fui avisado, né? Ele já foi avisado. Uma pessoa disse a mim que se a X pessoa fosse convidada, ela iria lá a causar um tumulto e eu não queria criar essa deselegância, até mesmo porque isso aqui é um território neutro. Eu não tenho bandeira política nenhuma. Justamente não quis, para fazer isso aqui, me atrelar a nenhum partido, para que eu pudesse, para que todas as pessoas que viessem aqui tenham o mesmo tratamento, independente do partido, da coligação, do posicionamento, se é oposição, se é situação. E para começarmos bem essa série de lives e podcasts que vão ter aqui, nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios hoje, no estúdio da Agência Diante do Rei, o nosso convidado, nosso querido amigo, irmão em Cristo, Erasmo Juvencio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente fez o convite ali. Ele aceitou. Ele se prontificou em vir. Também quero confessar para os amigos que estão aí, vão entrar na live, que eu não estava tão bem. Felipe, você está aparecendo aí, meu filho, em nome de Jesus. Viu? Para lhe avisar que você apareceu. Bom, dessa câmera para trás dá para aparecer. João Alves já chegou aí. Grande Paulo. Tamo junto, meu querido. Um abraço. Começando o pessoal a entrar aí na live, mas, Erasmo, uma diferença que eu queria explicar. O pessoal tem muita dúvida da diferença da live pro podcast. Eu vou explicar. O formato de podcast começou nos Estados Unidos. O camarada um dia ele percebeu que ele não queria só fazer rádio, que ele fazia rádio. Eu esqueci o nome dele agora porque é um nomezinho bem diferente. Ele disse que queria fazer um trabalho que fosse menos convencional. Não precisasse ter toda a formalidade. O pessoal hoje acha que o podcast é algo muito formal, mas não é. Na verdade, é a coisa mais simples do mundo. Claro, a gente tem que ter todo um aparato pra gente entregar a melhor qualidade. Mas o pessoal acha assim, o podcast só pode rolar se tiver tantas pessoas na live. Não, live é uma coisa, o podcast é outro. E o podcast você vai assistir depois, você Isso. vai ter os cortes depois. E pra gente começar, eu queria que nosso convidado desse aí uma boa noite para os nossos telespectadores e o pessoal que vai assistir posteriormente se apresentasse, né? Eu sei que muita gente conhece o senhor, Sim. mas esse vídeo aqui terá um alcance. Pessoas que não lhe conhecem ainda. E o intuito deste trabalho é esse. As pessoas saberem quem são os nomes que se colocaram nesse pleito de 2024. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, Paulo Neto. Fiquei muito lisonjeado também quando você me convidou. Você tinha me falado da proposta, né, que é a ousada, de ouvir os futuros pré-candidatos, né, que serão, né, os futuros representantes de nossa cidade. E nós sabemos que no meio de quase 200 pré-candidatos ou mais que teremos, né? Nós iremos ter certeza disso a partir de segunda-feira, que é quando termina, a partir do dia 5, que é quando termina os prazos de convenções. E você ter nos lembrado, né, ter feito esse convite para ser o primeiro aqui. Então, inicialmente queria lhe agradecer por esse convite. Desejar boa noite também aos ouvintes aí. A comunidade Eu Moro em Senamirim, já mandamos um link para lá. Daqui a pouco o pessoal começa a interagir também. E dizer que estamos aqui para responder, para conversar, para bater papo, que eu acho que é essa a ideia do podcast, né? Com certeza. A gente sabe que a internet hoje é um vínculo hoje. Se esse programa fosse para ser feito hoje em uma emissora de TV ou em um estúdio convencional, teria um custo absurdo. Porém, a gente colocou no coração esse desejo. Eu sempre fui muito comunicativo, todo mundo sabe disso. Sim. Já fui punido por isso, muitas vezes, mas era um projeto que eu tinha de muito tempo. E o Papo na Praça, o intuito dele era justamente trazer as pessoas um pouco mais para perto. Infelizmente, como eu já sei que acontece, eu preferia muito mais estar lá na praça agora, todo mundo sentado lá e até mesmo poder ter a oportunidade de lhe fazer uma pergunta pessoalmente. Sim. Mas, para que nós que estamos apresentando e os convidados tenham uma segurança na sua integridade, a gente resolveu trazer para cá.
mas que não deixa de um dia a gente voltar lá pra praça lá, se Deus quiser e permitir. Erasmo, a idade, meu irmão? Rapaz, eu tenho 40 anos, bicho. É mesmo, É. mano. Que conversa, ó. Cara de Algumas conversa. pessoas dizem que eu não tenho essa idade e eu gosto disso, né? Que Quem é que não conversa, gosta, né? homem. Mas eu tenho 40 anos de idade. Já não é uma pessoa que não tem tanta experiência, né? Porque assim, eu vou falar aqui um nome, eu acho muito interessante, ele, o Nicolas, né? Sim, Nicolas Ferreira, que é um cara muito novo, tem feito um trabalho, pra mim, na minha opinião, exemplar. O cara realmente entende de política, né? O pessoal tem um negócio de achar que política é só quem é velho, já que tem uma certa idade. é, Porém, existe hoje muita representação juvenil, né? A gente sabe que hoje tem que ter uma representação. Eu acredito, eu não tenho certeza absoluta, mas a gente nunca teve uma pessoa muito jovem à Câmara de Seramirim. As pessoas que eu conheço realmente são acima de 30. Eu sei que há pré-candidatos abaixo dos 30. Tem alguma idade mínima para ser candidato? 18 anos, né? Quer dizer que a partir de 18 É, tem, isso. tem alguma idade máxima? Não que eu saiba, assim, de repente eu não consigo dizer a vocês têm a idade máxima, mas eu acredito que não, Massa. né? Acho que não. Meu irmão, casado, Casado, bem casado, graças a Deus. quantos filhos? A mulher mais linda. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um do primeiro casamento que eu tive, né? E o filho, meu filho tem 15 anos. E tenho mais 2 agora com a minha esposa, né? Com a atual, né? Tem 7 anos, que é João Miguel, e o que nasceu agora foi o Pedro Gabriel. João Miguel e Pedro Gabriel. Graças a Deus. Também tô limitando aí também. Tô indo aí pro E terceiro aí é, né? já. E só homens, viu? Não quer Rapaz, isso não, viu? Eu tô vai, vai, glória a vir, Deus. vai vir uma menininha aí, a quarta pra amolecer o coração do homem. Galera, quando eu pensei e projetei esse podcast, uma coisa que eu tive de mim. Erasmo eu conheço desde a minha adolescência. Verdade. Eu conheço o Erasmo, eu conheci Erasmo, um jovem pregador dentro de Seramirim. Tô certo ou tô errado? Verdade, na cristã, Um foi? jovem pregador. Não, na época eu não era da Foi não, cristã. né? Isso. Eu nem era crente, mas eu lembro que teve alguma. Teve alguma. Eu acho que eu tinha meus 12, 13, ali eu estava no baldo. Teve algum trabalho que vocês fizeram. E eu lembro de você na frente desse trabalho com o jovem. Você sempre teve esse lado líder, né? Você sempre teve É, essa tendência. Eu lembro naquela época você tinha assim, um grande chamado. Um dia você conversou comigo, trocou uma ideia comigo, não sei se você lembra. E na época eu tava afastado, também tava. Isso aí vai ficar com um papo no dia que você foi ir sim, aqui sim, entendi. no podcast do pregador. Mas aí você falou pra mim assim, algo disse, não se preocupe, meu irmão. Tanto eu como você, um dia nós estaremos de volta fazendo a vontade do bom mestre, que é o que importa, né? É, de verdade. A gente teve. Nós nos encontramos mesmo, de verdade. Eu consigo me lembrar de muita coisa. Como você disse, eu sempre tive envolvido, né, em mantendo relações, né, com assim, interpessoais com pessoas. Sempre gostei, sempre fui apaixonado por pessoas. E nessa época eu militava no movimento estudantil, mas eu também fazia parte da igreja, né? Eu lembro que na época eu era, salvo engano, eu era vice-presidente da mocidade, porque tinha André era o presidente, e também naquela época eu já era professor do discipulado, né? Foi quando a gente começou comecei a entender o nosso chamado para a educação, foi na igreja mesmo. Eu comecei a me descobrir que eu me sentia Pronto, bem. você falou agora e tocou no assunto da questão do estudantil. Eu também lembro que nessa época você já fazia parte, era o que? Era uma associação? Rapaz, a minha história envolvida com estudante, ela é bem interessante, porque assim, eu já fui presidente de Grêmio, né, na época que estudava o ensino regular, e depois disso, de um longo tempo, a gente criou em Seramirim, eu acho que eu tinha uma média de 16 anos, a gente criou a primeira entidade estudantil Seramirim, chamada UMEC, era a União Municipal dos Estudantes de Seramirim, né? Eu lembro que nessa época eu tive até um embate com o atual prefeito, na época era Peixoto, porque nós queríamos fazer um evento, na época, com Cirano e Cirino, lá perto da biblioteca, e ele achou que o evento era um evento de cunho político. E aí ele quis embargar judicialmente, mas na época a gente também conseguiu, através da justiça, uma liminar que nos permitiu fazer aquele evento. Então, assim, esse envolvimento com o estudante na verdade, tentar mostrar sempre um lado assim, o lado crítico da coisa, né?
Porque, assim, a questão de formar cidadão, ela é bem complexa, né? A gente precisa entender que além de tudo que a gente é dito a gente, nem tudo é tido como verdade, né? E naquela época a gente começou a fazer esse trabalho nas escolas, de formação de grêmios e tal. E, cara, foi muito bom. Eu sou apaixonado por isso, por estudante, por essa. Depois vai falar mais um pouquinho sobre isso, Que lá na massa. frente. Massa demais. Então, assim, pouca gente sabe disso. Eu acho que eu já falei algumas poucas vezes. Sou filho de político, né? Assim, quando eu nasci, meu pai era presidente. Não, quando eu tinha acho que uns um ano de idade, mais ou menos, ele foi eleito o vereador mais bem votado, né? Da cidade de Serra Caiada e era presidente da Câmara. Então, quando eu nasci, eu me tenho como filho de político. No interior, a minha namora, onde nós morávamos, eu cansei de ver Geraldo Melo tomar café com meu pai, Pedro Melo, várias figuras políticas iam lá no meu pai tomar conselho na época. Outra coisa que muita gente não sabe, a energia de Minamora e Riachão, quem levou na época foi meu pai. Meu pai era tesoureiro e o presidente era Zé Aprígio. E eles levaram a energia elétrica que não tinha. Então eu também fui criado na política, sempre gostei de política. Ano passado fui candidato. Ano Eu passado me fui recordo. candidato. E esse ano tive vários convites. E eu fui e disse, assim, eu fui pra ver os bastidores. Muita gente não sabe, galera. Tem alguém que acha assim, fulano quer ser candidato, ou quer ser pré-candidato, quer se aparecer. Meu amigo, se você soubesse o trabalho que é a documentação, a responsabilidade, um monte de coisa que tem, o cabo acha que é brincadeira, não é. Porque muita gente pensa assim, eu vou sair pré-candidato, porque é como você acabou de dizer, né? Muita gente que tá com o nome de pré-candidato, até dia 5 não vai sair. Porque percebeu que o negócio não é tão brincadeira, Isso. né? Política. Alguém acha que não, mas política não é algo hereditário. Eu sempre falo isso. Política não é hereditário. Às vezes o pai tem cunho para ser, o filho não tem para ser. Aí você vai dizer assim, Paulo, você tá falando de você? Não, assim, eu trabalhei com vários políticos em Seramirim, passei por várias gestões aqui dentro da cidade, mas em 2024, esse ano, eu acho que é um divisor de águas. E tudo pode acontecer nessa campanha. Concorda comigo? Sim, com certeza. Mas eu queria começar com a pergunta. Vou começar com a pergunta base. Qual foi o estralo? Qual foi o gatilho? Qual foi a chave que girou a Erasmo Juventus dizer: não, esse ano, em vez de eu apoiar, esse ano, em vez de eu apenas estar nos bastidores, é o primeiro ano como, É, o primeiro ano, é. como pré-candidato? É interessante essa pergunta, porque essa é a pergunta de muita gente que me vê na rua, né? Porque como lá atrás, com 18, 19 anos, a gente já tinha envolvimento com ações sociais, a gente fazia algumas ações de Seramiria através de uma ONG que a gente tem. Ela estava desativada, mas já ativou, chamada Jovem Bom Samaritano, né? A gente teve uma passagem também muito significativa também no meio educacional, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, acredito. Mas naquela época as pessoas já me viam como uma pessoa como um futuro, né, ou potencial candidato daquela Você já época. recebeu convites anteriormente para Já, antes eu já participar? recebia convites para ser candidato, né? Já tinha recebido. Mas, cara, e essa pergunta é muito interessante porque eu queria deixar claro e aproveitar seu programa para dizer isso, porque eu nunca disse isso em público, né? Que eu não tenho um sonho de ser candidato. Eu não tenho um sonho de ser vereador, na verdade, não é ser candidato, sabe? Aí a pessoa pode me perguntar, mas, cara, e por que que tu é candidato, né? Parece ser meio conflitante essa história. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer que não tenho um sonho de ser vereador é porque fazendo uma análise, né, macro das campanhas, né, dos políticos que vêm passando de geração em geração, eu consigo perceber, e é notório, todo mundo percebe isso, que não são sonhos, não são sonhos que visam beneficiar o coletivo. São sonhos que pode observar que visam unicamente, exclusivamente beneficiar famílias, né? Então eu sempre deixo muito claro isso na minha fala, que esse desejo, né, que claro, já estava em mim, mas e aflorou, né, também se deu também em virtude do Eu Moro em Senamirim, do portal que a gente criou, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse Sim. portal. Mas assim, eu não tenho um sonho de ser vereador, não. Eu estou pré-candidato, amanhã estaremos homologando nossa candidatura, mas eu tenho sempre dito assim
nas minhas orações, inclusive, que seja feita a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, evidentemente que eu faço a minha parte, né? A minha parte é comunicar às pessoas que eu sou candidato, falo dela das minhas propostas que tenho, né? Que eu considero diferenciadas. Mas, assim, o sonho mesmo de se tornar vereador eu não tenho. Agora, eu tenho muito desejo de ampliar as ações que eu já fazia no passado, entendeu? E eu entendo que através do mandato, que através da vida pública, a gente consegue ampliar, que a gente consegue chegar onde a gente não chegaria, né? Eu desenvolvi no passado e continuo fazendo projetos sociais hoje, que eu faço unicamente, exclusivamente com o meu dinheiro e com alguns amigos que a gente tem ao redor nosso, né? Então, assim, e eu vejo que muita gente não tem, talvez, a vocação ou não se senta bem, mas a gente não vê pessoas fazendo, né? Usando desses espaços públicos que eles têm para promover, para ajudar os invisíveis, né? A quem mais precisa, a quem mais necessita. Então, assim, eu penso, né? E estou sendo candidato, né? Pré-candidato ainda, como eu disse, porque eu tenho essa visão de fazer essa ampliação, de chegar em lugares mais difíceis, entendeu? Mas através do Verdade. mandato. Vou falar um negócio agora aí, meu irmão, que tu acabou de me dar um sundae de morango bem gostoso. Porque é um gancho que eu tenho e eu vou lhe perguntar aqui. A batata tá bem quentinha aqui na minha mão, passar pra É. você. Irmão, e, e essa fome de certas pessoas, de famílias que já estão se perpetuando no poder em Seramirim, e nós sabemos que nunca de fato contribuíram para algo realmente importante. E essa galera a gente percebe, o cara exercer algum cargo, mas parece que não quer deixar a vida, não porque ajudava. Também não estou Sim. dizendo que não fizeram nada. Mas a gente percebe, quando o marido não pode mais ser, bota a mulher, quando a mulher não pode mais ser, bota a filha. E é uma troca-troca de cadeira, meu irmão. Você acha É. que isso aí são pessoas que querem ajudar as pessoas ou que não querem largar o poder? Rapaz, o negócio é como alguém que a gente, nas conversas do dia a dia, a gente ouve muito falar. E as pessoas dizem, rapaz, esse negócio só pode ser muito bom. Porque é uma briga muito grande, é uma confusão muito grande das pessoas que estão dentro que não quer sair e das que estão fora que quer entrar, né? Mas falando propriamente dito dessa palavra que você acabou de colocar, da questão familiar, o grande problema, na verdade, é que eles encaram isso como uma profissão, né? Primeiro, eles encaram isso como uma profissão. Tem gente, inclusive, que se você tirar o mandato dele ali, ele vai ter dificuldade de fazer outra coisa da vida, né? E outra coisa, eles têm um setup. Qual é o setup de se perpetuar no poder? Eu digo porque, assim, alguns deles, eu conheço todos, mas não tenho intimidade com todos. Mas eu já conversei com alguns que eles chegaram para mim e disseram, Erasmo, aqui é o seguinte, aqui não tem essa história de projeto, aqui não tem essa conversa de defender ninguém. Aqui é o seguinte, a gente tem que trabalhar os 90 dias, que na época era 90 dias, que agora que se resumiu a 45 dias, né? Incluindo a pré-campanha e a campanha vai dar 90 dias, mas o período que você pode pedir o voto velado mesmo é 45 dias. Então a gente junta dinheiro, a gente faz empréstimo, a gente fala com o agiota, a gente dá o nosso máximo aqui, porque o que vale, irmão, é sentar na cadeira, entendeu? E infelizmente essas pessoas estão sendo conduzidas, né? Anos após anos, como você bem disse, foi o avô, foi o pai, foi o filho, foi a filha, né? Aí agora bota mais outro, aí bota a tia, aí bota a mãe. Quer dizer, é um negócio sem precedente, sem limite. E vou até aproveitar também a audiência, né? Que eu sei que muita gente já tá chegando aí, outros vão ver depois. Mas assim, cara, eu disse à minha esposa, conversando com ela, que eu, eu sou candidato esse ano 2024. Eu nunca fui candidato antes, mas não serei mais candidato se não vencer as eleições. Eu vou entender isso como um sinal de Deus, um propósito, sabe? Cada um tem o seu propósito, né? Cada um tem a sua pegada, como diga assim, né? Uma linguagem mais simples e Sim. mais popular entre nós jovens. Então, assim, volto a dizer, não tenho uma ambição de ser, mas acredito piamente que se for da vontade de Deus e da vontade do povo, a gente chegando lá, a gente vai fazer uma história em Seramirim nunca vista por ninguém. Eu desafio isso. E quem está nos assistindo, né, vai poder comprovar isso de fato. Erasmo, você falou um negócio agora aí que é um dos motivos de eu também não ter mais saído candidato. Esse ano eu não quis sair. Vou lhe dizer aqui uma coisa pra você, vou lhe dar um exemplo.
Todo mundo reclama. O pessoal passa os 4 anos reclamando do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Às vezes nem sabe as funções. Tem muita gente que não sabe qual é a função do prefeito. Não existe prefeito ruim sem uma Câmara ruim. Concorda comigo? Concordo plenamente. Não existe prefeito ruim sem uma Câmara Municipal com pessoas ruins. Por quê? Porque, apesar do Executivo ser o cargo maior, quem comanda tudo é o Legislativo. Com a correção de conta, os projetos que o prefeito encaminha Isso. para a Câmara Municipal, enfim. O que eu quero dizer com isso? Minha mãe mora até hoje lá em Minamora. Sou finíssima, gente bem demais. Eu me criei ali em Minamora. Gosto muito de lá. Tem uma água muito boa, né? Tem até uma fonte de água mineral. Pouca gente sabe que a Preciosa do Vale é em Minamora. Sim. Tem uma água maravilhosamente doce. E ali, meu irmão, eu via a necessidade. Eu não achava que ia ganhar a campanha porque eu não tinha recurso. Não vou mentir pra você. Eu tinha assim, eu vou sair candidato e vou ganhar. Porém, dentro da minha própria comunidade, meu filho, sabe quanto voto eu tive? Diz aí. Tive 8 votos, meu irmão. Onde lá tem, sei lá, 400 eleitores, eu tive 8 votos. Escuta isso aqui, viu? Eu tive 8 votos. Isso aqui vai virar um vídeo que eu vou postar aqui depois, pessoal. Eu vou mostrar tudo como foi na época da minha campanha. E falei com o pessoal, conversei, dialoguei, mostrei projetos. Existem projetos feitos em Seramirim que eu posso provar que foram as minhas. Eu saí para filmar. Eu fui em lugares. Eu mostrei situações. Eu mostrei problemas há 4 anos atrás. Teve pessoas que disseram, Paulo, procure, meu irmão. Busca aí. Você criou esse projeto. Meu irmão, foi feito? Amém. Deus abençoe. Não era como eu tinha falado, que foi ali a entrada da cidade. Eu tenho esse vídeo, eu publiquei esse vídeo dia, acho que foi 8 de junho de 2020. Na pandemia, eu publiquei um vídeo dizendo que essa menina não tinha um arco, não tinha uma entrada, não tinha nada. E eu postei, eu tenho um print da data. Mas daí, meu irmão, você falou agora uma coisa muito interessante sobre essa questão. Parece que na época da política, as pessoas esquecem tudo que nós fizemos ao longo da vida. Tudo que Erasmo já prestou de serviço à comunidade, tudo que pessoas que Erasmo ajudou. Eu tenho certeza que não foi o intuito dele fazer isso. Essas pessoas agora, meu irmão, elas só querem saber de uma coisa. E é triste o que eu vou dizer aqui agora, ao vivo. Quanto é que eu vou receber? Quanto é que eu vou lucrar? Quanto é que eu vou ganhar? Porque se Erasmo chegar lá naquela cadeira, ele agora vai ficar rico, vai ter uma vida de regalia, e eu vou ficar aqui esquecido. É justamente essa mesma falácia que todos os anos as pessoas fazem. Não tem mudança, meu irmão. Isso. Entendeu? Então eu, naquela época, tive 8 votos. Quando terminou a campanha, houve um grande problema em Minamora. A energia, passando 3 dias sem energia. E foi na minha porta. Não, você como representante político de eu não. Eu não. Como é que eu vou chegar hoje dentro de Seramirim e vou dizer assim, eu sou um representante político com 8 votos. Eu tive 20 ao total, 20 votos. Tem vergonha de dizer isso? Não, Paulo, tenho não. Bem tranquilo. Agora, meu filho, se eu tivesse feito o que me pediram, eu vou mostrar assim, gente, até que na hora de Seramirim me pedindo as coisas, eu digo, gente, parem com isso. Entendeu? Era porque é tão difícil das pessoas votarem em alguém simplesmente pelo fato da pessoa ter uma capacidade de representação. Isso, olha, isso é não é vamos começar do início. Quando eu tenho falado, né, conversado com algumas pessoas, quando eu digo que o assunto é política, o cara tem pessoas que não quer mais nem conversar, ou quer se esquivar do assunto, né, porque achava que a minha ida até a casa dele, ou a conversa, não seria sobre outro assunto. Mas a verdade é que política é porque demonizaram o nome política, né? Porque etimologicamente falando, política vem do termo grego, né, que significa politizar, que significa organização. Onde existe organização, onde existe hierarquia, existe política, né? Aristóteles foi mais profundo, ou certa feita ele disse que política é todo aquele ser que vive em sociedade. Então é um negócio que se faz necessário, né? Mas para a gente entender melhor como funciona essa questão do vereador, muita gente está nos acompanhando aqui, até perguntando sobre o que a gente acha dos vereadores atuais. É primeiro entender qual é a função do vereador, né? Porque o vereador ele tem uma função primordial que é de fiscalizar, né, as obras, fiscalizar os contratos, as licitações, né, de representar, né, esse cidadão, esse munícipe
né, de legislar, de criar leis, criar projetos, discutir projetos que venham visa beneficiar a comunidade ou a sociedade num todo. Mas acontece o seguinte, que a maioria deles, preste atenção nisso que eu vou dizer, que isso é muito sério, a maioria deles, e é por isso que a classe está desacreditada, né? Quando a gente fala de política, a galera pensa logo pelo lado ruim, né? Por causa da picaretagem. Porque o cara vem com a ideia de que ele vai fiscalizar, que ele tem boas intenções, que ele tem bom projeto e tudo. Acontece que o cara investe rios de dinheiro para entrar, entendeu? Tem um tal de uma lista aí de 50, de 100, que não é nenhuma novidade, isso que a gente tá conversando aqui, tá na internet, tá em todo canto. Então, assim, eles fazem esse setup, como eu disse para você. Então, quando ele senta lá na cadeira, lá, ele não vai ficar na oposição. Porque ele investiu rios de dinheiro, agora é a hora de trazer de volta o investimento que ele fez. Ele quer retorno daquele dinheiro. Então, uma das formas que eles encontram de trazer de volta aquele dinheiro é negociando para fazer parte da base do governo. Entendeu? Então, eles vão lá e negociam. Aí mostra a planilha, ó. Aqui eu gastei X valor. Gastei 300 mil, gastei 400 mil. E aí, como é que a gente faz? Né? Aí é por isso que entra naqueles acordos de vereador, inclusive, que ganha, né? Que se elege com um voto direto, né? Das pessoas e depois elas passam a ser secretários. A gente viu isso agora, recentemente, na gestão, da gestão atual, né? Vários vereadores que ganharam, que as pessoas saíram de casa para votar no vereador Y, né? Confiando que a pessoa ia representá-lo na Câmara Municipal e que, de repente, por um acordo, né? Por uma conversa e outra, porque vai ser melhor, porque, sabe, assim tem mais cargo, assim você é ajudado melhor, de forma, entendeu? E aí eles deixam a função de vereador e vai ocupar outros cargos, entendeu? Então, assim, isso é uma vergonha, né? Então, assim, o setup é esse, certo? Infelizmente, é muito difícil, como você está dizendo. Eu vi um amigo recentemente, esses dias agora, pelas ruas, ele me viu há muito tempo. Fazia tempo que eu não via ele me viu e disse, eu queria conversar contigo. Eu disse, fala aí, irmão. Ele disse, rapaz, é verdade que tu vai ser candidato? Eu disse, vou, tu vi só pra ouvir na internet, cara. Que bom que te vi, porque eu tava precisando falar com tu. Diga aí, ele puxou do bolso uma receita, aí foi e disse assim, ó, era um exame. Aí ele disse, olha, é engraçado isso, mas ele disse, ó, se tu conseguir esse exame pra mim, lá em casa tem 3 votos. É o meu, da mulher e da minha filha, que já tem 20 anos, aí dá certo demais. Eu disse, irmão, você já começou errado o negócio. Olha, primeiro, pra gente começar a conversa. Primeiro que a saúde é universal e é para todos. Por que você não tá tendo acesso a um exame, irmão? Que não era nem uma cirurgia. Porque se ele tivesse falado de uma cirurgia, a cirurgia é o que envolve um grau de complexidade, né? Mas ele tava falando de um exame, né? Eu disse, tu sabe qual foi o vereador que tu votou da última eleição? Ele disse, não faça essas perguntas difíceis, não. Eu digo, tranquilo, irmão. Mas aí, como é que tu tá pensando em fazer o quê? Ele disse, não, eu vou me vender aqui. Quem conseguir pra mim é quem eu vou votar. Eu disse, olha, essa é a função do vereador. É de te representar. É de pegar esse exame, essa receita que tu tem na mão aí e de falar com o secretário, com a secretária, marcar uma audiência para entender por quais motivos, por quais razões você não está conseguindo fazer seu exame, né? Se necessário for, se não conseguir um atendimento no gabinete de secretário, você vai ao Ministério Público. Rapaz, eu te garanto que se você tivesse alguém para te representar, você não estaria nessa. Mas, infelizmente, assim funciona. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho prints. E não vou expor ninguém, sou disso. Sim. Mas eu tenho prints. E eu vou fazer um vídeo. Juntei já numa parte. Eu vou fazer um vídeo mostrando o cara. Rapaz, eu queria mandar aqui um abraço especial aqui. Acho que é o Canindé Juvencio. Você é o Canindé? Se for, é o meu pai. Se Canindé Juvencio só tem um. Pronto, o meu Canindé é pro senhor, meu irmão. Um abraço, a paz do senhor, meu irmão. Obrigado por todo o carinho que o senhor sempre tem pela minha pessoa. Uma alegria muito grande, viu? Isso é verdade. Ele chamaria a mim. O pessoal tá na live aí participando, muito obrigado. Tem muita gente amiga mesmo aí. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nas perguntas aqui do pessoal. Pode perguntar, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai abrir um espaço aqui só pra questão das perguntas, mas eu queria falar isso. Eu tenho um print de pessoas que nem votaram em Seramirim. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Você é candidato? Sou. Meu amigo, é o seguinte, eu tô aqui com a criança em casa chorando, que não para de chorar. Tem como você mandar pra mim aí? Acho que na época o Pix ele tava começando na época. Tava engatinhando ainda. Não era tão popular o Pix, mas tem como você fazer uma transferência para mim, tem como você me mandar aí
um valor. Aí eu disse, meu irmão, meu querido, você é de onde? Ele disse, não, eu sou de... Eita, meu filho, longe, digo, e tu vota aqui em Saramirim? Não, não voto não, mas eu voto afirma, eu tenho pra ir. Eu disse, meu filho, não dá tempo mais não, meu filho, a campanha já começou. Não, pô, mas você como candidato, meu filho, eram pedidos absurdos que eu digo, rapaz, a pessoa, parece que é assim, vinha um candidato. Não, vou pedir, eu tenho que pedir, tenho que... Meu irmão, pelo amor de Deus, tá na hora desse povo mudar a chave, meu irmão. Meu irmão, eu já vi uma pessoa trocar um voto lá em Minamora pela latinha de aguardente. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente. Gente, vocês não têm consciência, não. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a gravidade de que é alguém que passa 4 anos no poder, tendo todas as oportunidades e chances de fazer a diferença em Seramirim, não faz, meu irmão. É. Aí depois fica se lamentando. Ah, eu votei em fulano, eu votei em ciclano. Mas você teve a oportunidade. Vou lhe dar um exemplo bem comum. Vamos lá. Você falou pra mim que é um cara de 40 anos de idade, é um jovem senhor, não tão velho, não tão novo. Sim. Já teve aqui, a gente vai falar, é isso que eu queria falar agora sobre. Porque, meu amigo, se for pra gente falar aqui dos assuntos, a gente passa a noite todinha aqui. Tem muito assunto aqui, viu? Mas, assim, Erasmo, como eu me lembro, um jovem pregador que já tinha a iniciativa do Bom Samaritano. Esses dias eu vi um vídeo na internet. Isso. Foi de uma ação nossa da época. Porque eu sempre digo, pra quem não sabe, mas eu sou fotógrafo, e o slogan da minha empresa é viver, fotografar e reviver. Isso se encaixa tanto na fotografia e no vídeo. Porque um vídeo era nada mais é do que várias fotos em sequência. Muita gente não sabe, mas o que a câmera de vídeo faz é tirar várias fotos em sequência e você vê movimento. É isso. Mas tudo tem base na fotografia. Sim. Então aquilo ali é uma prova real de um trabalho que você já prestou e que você já fez, né? Todo mundo conhece, eu acho que você é mais conhecido, mas como Erasmo da Fatex do que como Erasmo Juvencio. Né? E assim, como foi que surgiu? Rapaz, eu sei que você, a parte do Bom Samaritano, teve, como era o nome lá da Associação de Jovens? Teve o MEC, depois a gente fez uma associação, que essa foi a nível de estado, que foi a UEP, União dos Estudantes Potiguar, né? Eu lembro. Essa também eu me sinto muito orgulho de ter sido protagonista disso, ter sido fundador, na verdade, dessa entidade. Nós somos, inclusive, a primeira entidade estudantil de Seramirim que teve aquela carteira de estudante, aquele documento, válido em todo o território nacional, né? Porque as outras entidades que antecederam a gente, elas faziam a carteirinha do estudante, mas ela servia para controle interno da escola. Você chegava na escola Monsenhor, mostrava a carteirinha e entrava. A nossa da UEP, ela foi aceita nacionalmente, certo? Quando você chegasse, em qualquer estado que você chegasse... Você chegou a fazer também, né? Usei no cinema, usei... Isso. Para ir para Natal no ônibus, né? Usei diversas vezes. Eu lembro que você fez mesmo, na época que você estudava. Era massa demais, pô. Então, assim, cara, falando ainda sobre a questão da vereança... Se você falou sobre a Fatex, né? Queria falar sobre isso. Como foi que caminhos lhe levaram, assim, como surgiu, né, a ideia de criar um complexo estudantil. E eu não vou mentir para você, existe uma grande curiosidade da minha parte e de muitas o que foi que ocorreu. Certo. Mas eu quero saber do início. Do início. Rapaz, como eu disse, você já me conhecia lá da igreja, né? Eu entendi minha vocação, eu gosto de pessoas, eu gosto de ensinar, eu me sinto realizado com isso. E eu trabalhava, né, antes de ser Fatex, era uma franquia chamada EasyComp, né? Eles tinham acabado de chegar recentemente, Seramirim. Participei também. Você participou também, não foi? Se brincar, meu filho. Eu gravei um vídeo lá na minha mãe, de umas revistas que eu participei na época, e lá no vídeo tá os livros da EasyComp. Da EasyComp, que tinha, né? Isso. E aí a gente foi, eu me empreguei lá, né? Fui professor de informática na época. E a gente começou a desenvolver um trabalho, fazer um trabalho. O cara, né, que é meu amigo até hoje, Diego Breno, ele precisou ir para morar em São Paulo. Houve alguns contratempos da vida dele. E aí ele queria vender a escola, né? Na época, né? Não era o prédio, era a escola em si, né? E aí ele teve uma conversa comigo, né? E pediu lá um valor. Eu disse a ele que naquela época eu não tinha o valor que ele me pedia, né? E naquela época eu fiz uma coisa que eu nunca disse a ninguém, mas eu vou te dizer aqui. Eu orei ao Senhor e disse a ele que se fosse da vontade dele, iria dar certo, né? E ele tinha pedido um valor, na época eu não tinha esse dinheiro. E, cara,
depois de passar alguns dias, eu já estava sem esperança de que ele ia me vender, porque ele já estava oferecendo a outras pessoas, né? E aí ele chegou para mim e disse, cara, eu juro que eu não queria fazer isso, mas eu tô sendo impulsionado a fazer isso que eu tô fazendo com você. Eu disse, diga aí. Ele disse, vou te vender a escola, certo? E você vai me pagar do jeito que você puder aí. Eu disse, tranquilo, né? Então, naquela época, eu tinha que mudar o nome, porque eu não ia assumir a franquia, né? Que era o Nome Se Compra, eu tinha que tirar o nome, né? Foi quando eu fui a Natal, e esse nome, Fatex, eu digo que foi uma inspiração do Senhor também que ele me deu, né? Porque Amém. existia na época a FANEC em Natal, né? E a nível de Brasil não existia Fatex, né? É tanto que esse nome é patenteado, né? No meu nome. Na época existia uma Fatex, mas era uma fábrica de roupa, têxtil, né? Que era em São Paulo. Então, como eram segmentos diferentes, né? E aí eu disse, pronto, vai ser Fatex, né? Aí eu me lembro muito que, assim, no começo teve uma estratégia que a gente utilizou, porque é assim, sabe, Paulo? As pessoas... O cara, quando me vendeu, ele deu uma aula pra mim. Ele disse, Erasmo, eu vou te passar essa escola, vou te vender essa escola, mas você vai fazer o seguinte. Você não pode dizer a ninguém que essa escola lhe pertence. Durante um tempo. Eu digo, por quê, cara? Ele disse, porque se as pessoas de Seramirim souber que lhe pertence, as pessoas não vão acreditar, vai entrar no descrédito. Primeiro porque na época eu não tinha uma formação ainda, né? Depois foi que, quando eu comprei a escola, foi que eu fui fazer o curso de administração, né? Justamente para tentar gabaritar aquilo que eu já achava. Porque eu precisava da experiência. Eu tinha a experiência do dia a dia, mas eu não tinha a experiência de empresa, né? Mas, cara, é muito detalhe, não dá para conversar tudo, mas eu vou entrar assim numa forma bem macro para resumir. Nós iniciamos lá, nós tínhamos, eu acho que tinha 3 cursos, era 4 cursos na época. E a gente só tinha uma sala, né? Quando a gente chegou naquele prédio lá, que foi naquele prédio da principal, só tinha uma sala. E a gente foi ampliando, né? Eu tinha um sócio também na época, que é um brother meu até hoje, Elcimar, né? Que é o Cabeça, eu chamo ele de Cabeça. E, cara, a gente foi ampliando, foi uma história muito linda ali. Foi uma história de 10 anos, a Fatex. Eu tenho muito orgulho dessa história. Em 2021, Paulo, nós tínhamos 3 unidades. Nós tínhamos uma unidade Natal, nós tínhamos aquela unidade... Nós não estávamos mais na principal, nós já estávamos ali do lado de Dando, e tinha também a unidade lá de Terra da Santa, né? Que era de ensino regular. Mas no segundo ano de pandemia, quando fechou novamente, porque no primeiro ano a gente passou de portas fechadas, aquele negócio do online. No segundo ano que eu disse, pronto, agora vai destravar o negócio, aí fechou novamente, né? Naquele momento, a gente tinha 27 funcionários, eu entendi que não fazia sentido continuar, entendeu? As escolas queriam judicializar os pais que não estavam pagando e tal. E, rapaz, eu não vou enveredar por esse caminho. Na época eu já empreendia em outras coisas. Então, assim, como todo projeto na vida, Paulo, tem início, ele tem meio e tem fim, né? Eu quero acreditar muito que chegou o fim, foi uma história, né? Mas eu tenho muito orgulho. Nós formamos, Paulo, na época, mais de 11 mil alunos, né? Inclusive você, eu acho que foi aluno também da Fatex, né? Você gostava dos cursos de design, não era? Rapaz, Eu achava muito massa. É assim, a Fatex, ela foi uma virada de chave no Seramirim, porque assim, na época, o aluno que não fazia parte da Fatex parece que nem existia, né? Isso. E tinha um ônibus que ia pegar o pessoal. Ah, era muito massa. A gente também... Era toda uma estrutura. Isso. Eu queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Capota, né? Na época era. Gente finíssima ali. E eu por ser autodidata, mas assim, o pessoal sempre na época se exigia. Hoje em dia não se exige tanto. Hoje você consegue ser alguém. Não sei lhe dizer a que ponto chegamos, mas hoje qualquer pessoa hoje, apenas que tem um perfil com seguidor, ele diz que é design, fotógrafo, ele é isso, aquilo, outro e pronto. Antes exigiu diploma. Isso. Fui pra Fatex, eu e minha esposa na época fizemos alguns cursos, apesar de que eu já sabia de algumas coisas. E depois já recebi até o convite, através de Clisma seu, para fazer ali parte ali, dar aulas ali sobre fotografia, essas coisas. Sim, lembro. Conversamos algumas vezes, mas realmente na época não deu, assim, tava num momento de transição muito grande. Mas eu lembro que era sucesso, cara. A Fatex, Halloween tem Fatex. Gente, eu ia falar sobre sobre isso com você, porque tem gente que não me conhecem como a Fatex, que ofertava os cursos, que qualificava, que caminhava jovem, que aprovava jovem do IF, do UF. Enfim, não me conhece sobre isso. Mas me conhece pelos eventos.
O cara disse, Erasmo, eu nunca fiz curso na Fatex, mas eu ia para os seus eventos, né? Inclusive, na última live que eu fiz de 10 anos da Fatex, que estava na pandemia, a gente teve algum momento de depoimento onde pessoas gravaram alguns vídeos dizendo que foi através daqueles shows nossos que elas se conheceram, que estão casadas até hoje. Cara, eu achei muito massa aquilo, porque, querendo ou não, isso são coisas que marcam a gente, né? Coisas que a gente sabe que demos uma contribuição na sociedade. Então, assim, Paulo, outra coisa que eu queria deixar claro é que eu saí da educação em 2021, mas ela não saiu de mim, né? Então, eu acho que é por isso que eu estou sendo impulsionado por isso. Eu acredito piamente que eu acho que é chegada a hora, né, do nosso município desenvolver uma educação profissional gratuita e transformadora, né? Então, eu não disse isso ainda, eu vou falar sobre o meu projeto, mas a minha ideia é essa, é de pegar aquele case de sucesso que foi a Fatex e replicar de uma forma onde os jovens possam ter acesso a cursos gratuitamente, sem desprender monetariamente ter que me pagar, como faziam antes com a Fatex, né? Para você ter ideia, na época, nós formamos mais de 11 mil alunos, mais de 11 mil. Esse número não foi mais expressivo, porque alguém que está nos assistindo, até você também sabe, que tem pessoas que ficam pelo caminho, que desistem, né? Na minha turma do curso de administração, em 2018, eram 55 alunos, só formou 17. Então, por aí você tira. Mas quando acontecia esses casos de desistência, que a gente ia fazer um monitoramento para saber qual o motivo que a pessoa estava saindo, acredite, Paulo, o motivo era financeiro. Era porque os pais não tinham condições de pagar a mensalidade de 120, de 150, de 180 reais. Isso naquela época, antes da pandemia, né? Imagine agora que as coisas estão mais difíceis. Então, o meu projeto, um dos projetos que eu tenho, um dos grandes projetos, nós iremos formar uma associação de jovens nunca vista em Ceará-Mirim. Nós vamos ser referência em Ceará-Mirim ou para o nosso estado. Vamos fazer uma coisa grandiosa. Evidentemente que não farei só, né? Existe toda uma pessoas envolvidas por trás também, de amigos e colaboradores que vai nos ajudar nesse projeto. Mas assim, acredite, vai impactar positivamente a vida das pessoas, né? Nós vamos qualificar as pessoas, nós vamos encaminhar o mercado de trabalho. Eu quero ser conhecido agora como o cara das vagas, certo? Nós vamos fazer um projeto, né? Inclusive nós já estamos recebendo uma certificação do Ministério do Trabalho para instituir o Jovem Aprendiz, né? Então tudo ao seu tempo. Eu tenho dito que se for da vontade de Deus vai dar certo e vai dar muito certo, não é isso? Na pandemia, realmente a pandemia foi bastante cruel. Pandemia, eu mesmo também sou prova viva, né? E não tô dizendo que não foi o seu caso, eu vou dizer a mim. O meu, eu falei, eu quebrei. Literalmente, eu lembro que eu tinha 13 contratos assinados para casamentos naquele ano. Uhum. E quando chegou o primeiro decreto presidencial dizendo, o pessoal começou a cancelar, meu filho. Eu não tinha que fazer, não. A quem pagou. Algumas pessoas falaram assim, Paulo Neto, pode ficar com o valor. E quando a gente retornar, a gente vai fazer o evento. Quando eu devolvi, né? Você não tinha nenhum tipo de incentivo político na época, não era? Tinha algum incentivo da parte da Prefeitura de Ceará-Mirim, alguma coisa? Ou era totalmente privado? A Fatex era... Isso. A Fatex era Empresa privada, não empresa tinha, privada. não tinha nenhum A monetização da Fatex vinha do pagamento dos cursos. dos cursos dos alunos. Não tinha mais curso. Naquele tempo, não é como hoje. E não é como hoje, porque assim, eu tenho um vídeo de 7 anos atrás. O bom do Facebook que ele mostra. Eu fazendo uma live com microfone ruim, meu amigo. Microfone ruim. Mas eu fazendo uma live, eu já falava para as pessoas. Na live eu digo lá, gente, você quer cantor, você que você quer artista da cidade. Faça uma live, o pessoal lhe conhecer, e o pessoal, todo mundo dizia, não, isso não existe. Naquele tempo ninguém dava pronto. A Fatex continuar, na minha visão, né? Com aulas online, essas coisas, como hoje em dia é. Hoje em dia é totalmente diferente. Erasmo, repetindo, o Fatex foi uma grande virada de chave. Foi demais. E eu vi algumas pessoas ficar felizes, infelizmente, que sinceramente entende isso. Um dia uma pessoa, eu queria só lembrar quem era, não lembro. Eu fiz um comentário e aquela criatura entrou no vídeo meu e botou a frase que me congelou por 10 anos. Rapaz, ela conseguiu, ela entrou na minha mente, ela alugou um triplex na minha cabeça e ela me sabotou. Ela disse, cuidado no que você fala, porque você come de Ceará-Mirim. Aí eu
eu fui ter uma recuada, mas eu quero dizer aqui, Saramirim é uma terra de pessoas maravilhosas, de pessoas incríveis, pessoas essas que me impulsionam a trabalhar até hoje, mas também é uma terra de pessoas que, infelizmente, meu irmão, infelizmente, prefere ver um negócio acabar do que ter continuidade. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, depois da Fatex, eu sei que existem cursos, existem outras iniciativas, mas daquele porte, daquela forma, eu não vi. Nem por parte privada, nem por parte político. Eu sei que, repito, existem outros cursos em Saramirim, não quero Sim. citar aqui agora. Mas assim, como seria incrível se a Prefeitura de Saramirim, que eu sei que tem recurso, juntamente com a Câmara Municipal, atendesse e atentasse de que uma pessoa educada e uma pessoa que tem as ferramentas hoje necessárias pode fazer uma grande diferença, meu irmão. Agora, não adianta querer ter um cidadão hoje de bem, que paga impostos, que tenha toda uma responsabilidade, se na parte do Estado, a parte administrativa, também não existir ali um esforço. Eu não sei se você pode falar, você falou assim, aí ambiguamente, mas assim, tem algum projeto assim que já em mente, não sei se você pode falar, se Sim, você pode, pode dizer aqui, a gente tá com o pessoal já nos assistindo e comentando, daqui a pouco a gente vai ouvir o pessoal aí ler aí as perguntas, mas o que é que você vê hoje? O que é que pode ser feito para salvar a educação de Saramirim, infanto juvenil? Porque assim, depois dessa pergunta, eu quero entrar na parte da página. Não só na página, eu vejo em outro lugar o pessoal fazendo muitas críticas, o pessoal reivindicando muita coisa. Tem escola, meu filho, que quando tem um ar, o ar não funciona. Aí É. se tem o ar, não tem o ventilador. Aí se tem a merenda X, falta outro negócio. Eu não sei, meu irmão. Ó, falando de projetos, e você falou da questão de escola, eu digo que isso vai ser um projeto porque eu vou encarar isso com muita seriedade. Mas, se for da vontade de Deus da gente chegar lá, eu me comprometi comigo mesmo, isso é um propósito que eu tenho, de fiscalizar todas as sextas-feiras. Eu vou fiscalizar uma escola, Massa. certo? São 54 escolas no município. Então, eu não vou nem avisar qual é a escola que eu vou, que é para não ficarem fazer aquela maquiagem, sabe? Quando eu chegar, vou bater no portão e vou entrar. E aí a gente vai entender como de fato está funcionando aquela escola. Eu digo isso porque, assim, como você acabou de dizer agora, a começar, por exemplo, pela merenda escolar, certo? Possa ser, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, possa ser, inclusive, que na licitação da merenda, lá na contratação, lá dos itens, lá esteja escrito o nome assim, arroz emoções. Não tem um arroz que o nome chama-se emoções? Sim. Mas, ao adentrar na escola e averiguar a dispensa, a gente não encontra com arroz emoção, encontra com arroz da tristeza. Parece engraçado, não é isso? Não, mas eu entendi Mas, a referência. mas quem está atento entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Porque a função primordial... Olha, até mesmo porque o arroz de emoções é um arroz de primeira é qualidade. de primeira, né? mas o que tá lá pode ser o da tristeza, entendeu? Então eu vou fazer isso todas as sextas-feiras, não tem esse negócio de sextou não. Eu vou chamar de raio-x da educação. Boa. Aí alguém que tá me assistindo vai dizer, mas isso é uma ideia muito simplista, você não acha? Eu vou até concordar contigo, mas me diz uma coisa, tu conhece alguém que faz isso? Né? Depois se tiver um grilozinho aí, você bota assim, que é pra ficar bem bonitinha a cena. Agora? Você conhece alguém que faz isso, né? Olha, infelizmente os vereadores que estão sendo pagos para fiscalizar, porque assim, quando foi criado os poderes, né? Alguém quando criou o executivo, de uma forma bem para a galera entender mesmo, o cara disse, olha, vamos criar o poder executivo, mas a gente vai ter que vamos precisar de criar também o legislativo, porque vai ser os fiscais, porque esse cara aqui, que é o executivo, que é o prefeito, ele é um ordenador de despesa. Então a gente tem que botar pessoas para ficar de olho nele. Só que o que é que acontece? Quando o cara ganha, em vez de continuar sendo o vereador que tem a prerrogativa de fiscalizar e de ficar do lado do povo, o cara se torna amigo do prefeito. Não tem nenhum problema dele ser amigo do prefeito, não. Dele frequentar a casa do prefeito, não. O que ele não pode fazer é vista grossa para as coisas que acontecem no município. Por exemplo, se você perguntar, o prefeito está calçando algumas ruas aí, todo mundo...
É notório isso porque você vê, você tá passando, você tá vendo que ele tá calçando algumas ruas. Mas pergunte a qualquer um desses vereadores aí se ele sabe quanto foi que custou aquela obra e outra. Pergunte também se ele sabe qual foi a origem daquele dinheiro. Eles não sabem, cara. E vou dizer a coisa a você, Paulo, eles não estão nem aí. Porque eu já disse a você, porque eles já me disseram. Amigo, isso tudo aí é embromation. A gente tem que ter o dinheiro para passar a lista. E acabe com esse negócio de fiscalização, Me homem. permita aqui uma parte. Olha, já se acostume. Entendeu? Já se acostume. Já se acostume, porque lá na Câmara Municipal, quando você estiver falando, todo mundo tem direito a uma parte. E a gente vai estar preparado para isso. Pois é. Gente, deixa eu falar pra você, Erasmo, eu não ia como entrar na politicamente como menino, não. De política eu entendo. E gosto. Eu me desacreditei, foi do povo. Foi das pessoas. Porque é o seguinte, o Erasmo resumiu o seguinte. Vereador não gasta. Vereador não tem poder sobre o dinheiro. Vereador não calça rua. Vereador não constrói escola. Não cobre do seu vereador a função que não é dele. Mas, todavia, entretanto, tudo que o prefeito faz, de bom e de ruim, é culpa do vereador. Porque se ele não aprova, se ele não assina... Eu vou dar um exemplo agora bem tranquilo. Não lembro se foi, não lembro agora, não recordo. Se foi na campanha, eu acho que foi a campanha de 2016. A campanha foi 2016, né? A gente teve um 2020. Só que eu tô falando isso aqui, mas tô falando errado. Se eu falar errado, o ano me perdoe. Porque como teve campanha suplementar, deu uma bagunçada assim no negócio. Sim. Mais ou menos. Mas eu vou dizer a você, foi quando o Barretão assumiu. Quando o Barretão ganhou como prefeito. Naquela oportunidade, eu trabalhava como fotógrafo da Câmara. E ali eu aprendi muita coisa. Eu lembro, sua passagem pela Câmara. É muito engraçado demais. O cara tem que ler assim umas 30 atas. E às vezes a pessoa não entende, a população não entende. Que é uma pressa, que eu assim, não sei porque. É terças e quintas, né? Sessões? Isso, terça e quinta. É uma pressa tão gigante, assim, tão grande, que às vezes eu não entendo. E acaba quem vai assistir perde a vontade. Mas é mais ou menos o seguinte. Eu vi uma cena muito interessante. Eu vou citar aqui o nome aqui. Nada de merecedor, tô até elogiando ele. Né? Estou até elogiando ele, que eu gosto muito dele. Independente de qualquer coisa, é uma pessoa que eu tenho como amigo, que é Franquinho. Né? E eu gosto muito da pessoa dele. Conheci ele desde pequeno. E assim, na época, foi ele que se levantou e foi dizer ao pessoal que tivesse calma. Eu vou dizer qual foi o exemplo. Na época, hoje são o quê? 15 cadeiras, né? Isso, são 15. Na época só eram 9. Acho que era 9 na época ainda. Ou já tinha entrado as 15. Foi 9, 12, 15? Ou pulou de 9 para 15? Eu acho que foi de 9 para 15, não? Foi? E eu lembro que na época... Salvo engano, foi isso. E eu lembro que na época... existe as prerrogativas. Eu lembro que na época... irmão Heriberto... Pode cortar aí, meu filho, porque eu não tô falando na mão aqui, não. Irmão Heriberto disse o seguinte... Faça uma... Eu vou esquecer agora o nome. Não é proposta, não. Né? Se é preposição, agora eu esqueci qual é a palavra. O vereador faz... Sim. Ele pedia o resumo das contas gastas com a saúde. Ele fazia uma preposição, não lembro se o nome é esse. Tipo um termo que tem, que agora o nome foge. Sabe qual é? Acho que é indicação, não? É, uma indicação. É, pronto, proposição. Pronto, indicação. Pronto. Porque tem esses termos lá na indicação para que venha para a Câmara... Requerimento, né? Requerimento. Isso, meu, obrigado. Um requerimento. E aí eu quero que venha para essa Câmara a lista de gastos do tal mês para educação. E se coloca em votação isso, mas apenas para que exija, assim, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser pedir uma parte, se alguém quiser... É tanto que existe um termo que é assim, voto com o relator, né? Ou voto com a pessoa que acompanha, né? Rapaz, os novos vereadores que faziam a maioria na época foram contra. Aí o Franquinho disse, gente, licença... licença. Vou falar agora pra vocês. Ele não pode fazer isso. Porque a obrigação do vereador é justamente essa. É pedir que o prefeito mande pra casa o relatório de gastos. Eu sei que vocês... Aí o Franquinho disse, eu sei que vocês são novatos. Eu estava lá. Vocês são novatos, tá aprendendo ainda algumas coisas. Mas a gente faz essa votação só para dizer que ninguém votou. Você faz a votação para que se alguém quiser
falar alguma coisa, acrescentar algum ponto, você pode acrescentar. E o pessoal foi assim, no pescoço. Ah, não pode. Mas é de direito do vereador. É de direito do vereador. Se ele é de oposição, se ele é de situação, ele tem um direito. Agora, acabou de dizer aqui, o senhor foi muito. Eu vou falar que nem os vereadores. O senhor foi sucinto em suas palavras. O senhor foi muito feliz. Olha, eu adorava. Gente, eu amava ver Roberto Lima debruçado. Roberto Lima nunca entrou numa sessão sem o regimento interno da casa, sem a lei orgânica do município. Roberto Lima nunca falava naquela casa, Erasmo. E eu queria falar isso aqui agora. Pessoal, por favor, você que vai me assistir, em nome de Jesus, eu vou lhe pedir isso, se eu puder pedir isso. Pare de colocar pessoas analfabetas políticas. Eu não estou chamando aqui ninguém de analfabeto e burro, não. O cara, a mulher, o ser, pode até ter um diploma. Mas se ele não souber entender o papel dele, meu irmão, ele vai acabar botando a pessoa lá que vai destruir o nosso município, meu irmão. Destruir. Verdade. Porque, por exemplo, vai ter gente, eu espero que você chegue lá, mas vai ter gente que no dia que você chegar pra fazer isso, é porque o vereador Erasmo, tô pra fazer, não, o vereador Erasmo Também. foi ali tal canto, isso aí é muito um absurdo. Aí o camarada vai perceber, vocês vão perceber que essa pessoa não tá preocupada com o distrito. Seramirim não é grande porque tem um centro grande, não. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu disse pra uma pessoa que Seramirim é maior do que Natal. O cara riu da minha cara. Eu disse, meu filho, eu não disse que Demograficamente somos. Eu não disse que Seramirim é mais populosa. Eu não disse que Seramirim é mais desenvolvida. Eu disse que o território Isso, demograficamente, né? demográfico de Seramirim é maior. Ok, meu filho? Pode falar. Diga, meu filho. Você fez assim? Diga. Chegou uma hora, né? Não. Você falou 4 o quê? 4 vezes maior? Pronto, 4 vezes maior. Não, pode falar, meu filho. Obrigado pela informação. Pronto, 4 vezes maior. E por mais que se você está na minha rua, eu estou fazendo aqui um apelo ao próximo gestor, que eu não sei quem é. Meu filho, calçaram aqui a rua do lado e a minha rua. Quem tá da minha rua, meu filho, quando chove, tem que passar de canoa. Você entrou aqui, você viu. É uma rua escondida, ninguém vai que vai lá, né? Meu querido, deixa eu lhe dizer. E os distritos como estão? Erasmo, pelo amor de Deus, os distritos de Seramirim, Erasmo, estão numa situação, meu irmão. E é brincadeira, gente. Principalmente, eu vou dizer aqui um agora. Os ônibus até são uns ônibus mais novos e tal. Mas Erasmo, um problema que eu queria lhe perguntar. E a gente vai partir para a página Bora Seramirim, porque eu vou falar sobre isso. Uhum. Mas eu queria perguntar, por curiosidade e por inocência minha, meu irmão, você sabia que teve um tempo, ali no interior, tinha uma quadrilha assaltando ônibus estudantis? Você lembra desse fato? Lá em Minamora, meu irmão, um dia teve gente que jogou o telefone pela janela quando os caras invadiram. Não foi um nem dois, não. Foram diversos assaltos que foram acometidos. Eu sei que isso aí vai ter outro tempo, vai ter outro momento. Mas me diga uma coisa. Talvez não seja do seu cunho, mas hoje, dentro de Seramirim, a questão da segurança, meu irmão. Eu sei que tem segurança, tem saúde, tem muita coisa. Mas essa segurança da escola, meu irmão, recentemente, aconteceu um fato aqui em Seramirim de um aluno que levou uma faca, um aluno que não tinha nem 10 anos. Levou uma faca na bolsa. Uma faca dentro da bolsa para ferir outro aluno. Então, assim, além desse cunho, eu acho que dá para ser feito, meu irmão, em relação a isso. Eu não acho que as escolas deveriam ter um pouquinho mais de legislação. Eu acho que as escolas deveriam ter um pouco mais de segurança. E a Guarda Municipal de Seramirim poderia ser mais ampliada e mais bem utilizada, não no combate à criminalidade, porque, assim, um assunto aqui puxa o outro. Uhum. A Guarda de Seramirim, além de ter um efetivo muito pouco, tornou-se um tipo de polícia municipal. Estava tudo armado, não estou dizendo que estão errados, porque eles trabalham, mas a forma que estão atuando, na minha concepção, era muito mais interessante eu estar na praça. Meu irmão, eu vou para aquela praça, mas eu tô com o telefone, tô com o microfone, eu vou chegar um dia lá e dizer, ei, meu filho, bora. Perdeu. Ao vivo, o cavalo errar tudo que eu tenho. E aí? Eu acho que é um dos motivos. E hoje, você sabe que a violência dentro da educação tem aumentado bastante. O que você acha que poderia ser feito, meu irmão? Você tem algum projeto em meio disso? Rapaz, Ou você acha que eu tô falando bobagem? Você tá não, achando que isso não. não existe? É porque assim, a gente, inclusive falando da página mesmo, já entrando no assunto, essa semana a gente recebeu uma notícia, né, de que em Massaranduba, que é distrito de Seramirim, né, a pessoa teve sua residência invadida, inclusive
teve seus pés e mãos amarradas, entendeu? Os indivíduos levaram os pertences, os bens e tal. E assim, a pessoa me contando essa história, né? E assim, a gente fica sem palavras meio que na hora, né? Mês passado, há 2 meses atrás, eu tive. Inclusive foi minha irmã, Saliane, que você conhece ela. Sim. Eu acho que ela tá aqui na live, viu? Oi? Eu acho que ela tá aqui assistindo. Ela deve estar aí Não, online, né? Sandriele. Aqui. Essa daí é a professora. Aí, o que é que acontece? Ela também teve a residência dela arrombada ali no Planalto, entendeu? Mas a questão de segurança, Paulo, é como você está dizendo, envolve. Só pra lhe cortar aqui, aqui um dos nossos espectadores perguntou assim, é por isso que ninguém escuta falar mais em patrulha na escola. O nome tá desativado, não sei quem é, mas ele... Então, assim, seria interessante, né? Falando de escola, você falou de uma coisa, eu puxei outra que já foi a questão de segurança, mas no sentido geral. Eles vão sempre dizer que a questão de segurança é uma questão de Estado. De fato, existe uma participação, né, dentro desse contexto, que é do contexto do Estado, né, de garantir a questão da segurança. Mas especificamente dessa questão das escolas, eu concordo com você plenamente. É preciso fazer. Mas assim, falta o efetivo, né? Eu acho que agora o concurso da Guarda Municipal, que é um concurso, inclusive, que, ao meu ponto de ver, ao meu ponto de vista, não deveria, Polêmico, né? não deveria existir concurso em épocas de ano eleitoral. Polêmico aí, viu? Eu acho Concurso aí, que polêmico. deveria se mudar essa coisa toda. O prefeito que ganhasse, certo? Ah, rapaz, eu ganhei eleição, ganhei. Então, pronto. Então você vai ter aqui um ano para você fazer seu concurso, né? Caso tenha necessidade de preencher algumas vagas. Mas no final do concurso, meu irmão, o cara quer fazer o concurso, tá entendendo? Nós já estamos já no, acho que, salvo engano, é no 7º ou 8º aditivo já desse concurso, né? Nós estamos lutando, inclusive, nós fizemos algumas denúncias com relação ao concurso público. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que esse concurso não existisse. Certo? Não para prejudicar a população. Não. Eu quero que as pessoas capacitadas que estão estudando, que elas tenham a sua oportunidade, que elas continuem estudando para passar, entendeu? Mas desde o início do concurso, né? E foi com uma empresa que foi contratada por dispensa de licitação, que até dentro do contexto também pode, mas isso já nos deixa muito preocupados com relação a isso, né? Existia até um projeto de lei, inclusive, que eu acho, se não me engano, que foi na época de Renato Martins, que ele deixava assegurado às pessoas que, no momento em que houvesse, né, a necessidade de fazer um concurso público, que seria a Compev, que é quem faz os vestibulares da UFRN, enfim, é uma empresa realmente gabaritada e séria, né? Mas essa questão da segurança é preciso melhorar, é preciso sentar, né, com a comunidade escolar para entender com que frequência vem acontecendo, porque às vezes são casos, não é que não aconteça todos os dias, né? Que todos os dias acontecem coisas aí, né? Mas entender quais são as rotas, o porquê que está acontecendo, né? Essa coisa toda de segurança aí, eu acho que tem que ser bem mais avaliada aí por profissionais da área. Irmão, a gente já tá aí, é quase mais de 1 hora já que a gente já tá aí falando. E pouca gente sabe disso. Eu achei até engraçado. É que se você for assistir um podcast, é 2, 3 horas. Tem gente aqui 1 hora e o pessoal já quer ir embora. Não sei o que. Eu digo, não, tenha calma que não é assim. Você assiste qualquer podcast, Inteligência Limitada, Flow, Podpah, é 2, 3 horas porque são muitos assuntos. Mas eu queria fazer aqui uma breve parada aqui pra gente ler aqui. São algumas perguntas aqui do pessoal. E aí a gente vai tipo um bate-volta. Eu pergunto porque eu quero justamente lhe perguntar como foi que surgiu a ideia da página, né? Da página Eu Moro em Ceará-Mirim. O engraçado é porque assim, quando eu vi a página a primeira vez, eu disse, rapaz, tem alguém aí por trás dessa página que a gente vai ter uma grata surpresa. Eu falei isso. Assim, em 2020, quando houve o problema da pandemia, eu realmente, meu estúdio fechou e tal. E eu passei um ano sofrendo. Sofrendo, meu irmão. Foi uma luta, meu filho, para a minha família. Mas aí uma pessoa me procurou e me pediu para editar uns vídeos para ela, para fazer a gestão da rede social. E pouca gente sabe. Aqui eu tenho me colocado. E deixa eu te falar isso aqui, que vai dar um corte muito massa. Você falou o quê? O cara falou o que pra você? Não diga que é você o dono da Fatex. Não foi assim? Foi isso. Eu não disse que eu era dono da Residência do Rei. Meu amigo, o povo chegava pra mim assim e dizia, cara, você é incrível.
trabalho foda. E desculpa a palavra, porque foi a palavra que o cara disse. Que trabalho foda, entendeu? Aí eu quero você e tal, você. Rapaz, quando o cara pegou meu WhatsApp, que viu que era eu, o cara disse, é Paulo Neto, fotógrafo? As pessoas têm hábito e mania de desacreditar, né? O cara foi embora, meu irmão. E o cara tinha já falado comigo de montar todo um layout do trabalho dele. O cara foi embora, meu amigo. E não falou mais comigo. Quando o pessoal começou a ver isso, começou com algumas falácias, e tipo assim, é como se eu não tivesse gabarito para fazer esse podcast, porque eu não sou da área, meu filho. Hoje, qualquer pessoa que quiser e puder, manda um podcast. É só você querer e poder. Então, quando eu vi a página Mora Seramirim, logo quando ela começou, eu acompanho desde que começou. E eu dizia, rapaz, um dia eu vou descobrir quem é. Eu não lembro quando foi, que horas, não lembro se foi um comentário da sua pessoa. Rapaz, teve um momento que eu descobri que era tu. Só que eu fiquei calado. Eu passava por tu e dizia, tu sabe, Erasmo? Aí o quê? Eu moro em Seramirim. A pessoa olhou pra mim assim e fez, tu lembra disso? Lembro. Eles são tipo assim, "Gente, como é que ele tá sabendo que sou eu?" E já tem pessoas, olha só como é que é a mentalidade do ser humano de Seramirim. Ele montou essa página vai falar mal dos outros. Meu amigo, quem tá falando lá é o povo. Isso. É sobre Você abriu um espaço, eu abri esse espaço aqui, entenda. Eu abri esse espaço aqui para as pessoas virem aqui falar. Você já falou, pessoal. Mas você abriu um espaço que ninguém tinha voz, ninguém tinha vez. isso. Acho que Né? a ideia, o eixo principal foi esse daí. Pois é, da voz e da vez. Se tá acontecendo e o povo tá mostrando, a página tá lá. Um dia desse aí rolou uma polêmica. E eu vou explicar essa polêmica aqui por você. Nem se você me permite isso. Né? Por você. Você colocou um vídeo viral que era do mar invadindo. Acho que a Praia de Copacabana, não lembro. Sim. E uma pessoa botou assim: não, não é a página, não é Eu Moro em Seramirim. Sim. Lembra disso? Tá vendo? Lembro. Tá vendo que eu tô ligado? E não, a página não é Eu Moro em Seramirim. É. Pra quem tá botando isso? Porque, infelizmente, a internet, ela nos obriga a pegar esse tipo de conteúdo pra gente não pra alavancar. Isso. Porque se não for, não vai. Por quê? Porque justamente as pessoas de Seramirim não interagem. Mas quando você bota um negócio desse, o pessoal vai lá. É. Hoje a página Moro Seramirim já tá com mais de 15 mil, né? 16 mil. 16 mil É. seguidores. A gente vê que é um trabalho realmente que o amigo tem desenvolvido realmente, repito, para que a população tenha voz e tenha vez, é verdade. Mas antes de entrar diretamente em como foi que surgiu a ideia da página, eu queria aqui só, eu ler aqui só umas perguntinhas aqui do pessoal aqui, pra gente tomar um fôlego aqui, tomar um golinho de água. Pronto, o Aduílio Aguiguado botou assim, bora meu vereador. Pronto, Aduílio, um abraço. Um abraço, meu querido. Silvio Mendes colocou, boa noite, política muda a vida das pessoas, deve ser tratada com serenidade. Verdade, meu irmão. Carolina Danzeto também aqui, botou uma palminha, Ana Paula. Cleiriane Cardoso, boa noite, Erasmo, como você avalia esses vereadores atuais? A gente também já falou sobre isso aqui. André, seu pai, que eu já mandei um abraço também, botou boa noite, meu irmão. José Aparecido botou, veja aí um cara capacitado para, se não vereador, mais um prefeito. Pronto, Erasmo, já estamos botando como prefeito, Erasmo. Pronto. Vou começar devagar, por baixo. Yasmin Vanielli botou, esse se merece o nosso voto, o povo, entre aspas, analfabeto político, em grande maioria. José Aparecido botou, Erasmo, hoje a política é uma coisa desacreditada da população. O que você tem de novo para apresentar? Também falamos aqui já sobre isso. Erasmo, você como empresário, você se formou muito jovem com curso técnico como vereador, qual é o plano que você tem para a educação do jovem? Também já falamos foi. Sobre isso aqui. Isso aqui é bom, galera, para você ver que a gente tá aqui, eu tô falando o que eu vejo no dia a dia. As minhas perguntas, meu questionamento, repito, não quero constranger ninguém que vem até aqui. Certeza. Mas é porque realmente aqui quem vos fala é o Bruno Araújo, um dos administradores do WhatsApp. Eu moro em... tá bom. Bruno, Quer dizer, Bruno e Vanessa, o casal. Pronto, Erasmo é um cara... Obrigado, Bruno, pela sua participação, meu irmão. Valeu, Bruno. Pronto, aqui é Vanessa Erasmo, é uma pessoa muito criativa e tem muito para somar em busca de realização em projeto para a educação voltada à juventude. É um possível sim. Reni botou cu de Erasmo. Ninguém escutou mais falar de patrulha em escola. Neto Moto, meu amigo Neto Moto. Gente, agora eu quero parar aqui um pouquinho.
Infelizmente, eu essa semana adoeci um pouco. Eu tô doente aqui. Calma, que não é doença não, é uma doença grave, é só um resfriado. Não teve, mas eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos apoiando. Não são patrocinadores ali, mas são apoiadores do nosso trabalho. Meu amigo Neto Motos, que é um deles. Gente, esse relógio aqui lindo, era relógio maravilhoso aqui. É lá do meu amigo Gel Story, de Giovanni. Um grande abraço. Aqui nosso batedor também, aqui nossos dois irmãos aqui, o Jefferson e aqui o Felipe, que tem Esse também nos relógio aqui tem as auxiliado. coisas. Ô, rapaz. E tem nos auxiliado aqui também. Hoje, infelizmente, na correria, eu nem falei com ele, mas também uma pessoa que tá aqui conosco aqui também é o nosso amigo Luiz Pizzaria também. Hoje, né, devido à correria. Mas a gente vai organizar aqui o espaço. Tem algumas pessoas que querem nos ajudar aqui a participar, porque, meu irmão, isso aqui foi assim, sabe, Erasmo? A gente não entende, meu irmão, isso aqui foi um sonho. O senhor disse assim, eu não tenho um sonho de ser vereador. Eu nunca Isso. pensei em fazer um trabalho desse. Mas há 2 anos pra cá isso virou um sonho. Eu fui em busca desse sonho mesmo, sem ter recurso, e a gente tá aqui hoje, graças a Deus, falando. Neto Motos é um cara também que, a nossa geração, que é uma referência hoje, né? Tenho muito orgulho de ser amigo dele. E um abraço aí, Neto, pra você, viu, amigo? Como foi o start? Com o que foi que startou? Rapaz, Vou criar uma página foi, assim, vamos lá. pra falar, porque assim, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Quando eu ia fazer trabalho para as empresas, que eu ia colocar uma hashtag, não existia na época hashtag Ceramirim. Porque assim, hoje se fala assim, que as hashtags estão falidas. Não estão. O problema é você usar hashtags que foram banidas. Existem hashtags que foram banidas, uma coisa. Mas quando você tem uma hashtag hoje, do Eu Moro em Ceramirim, o Eu Ceramirim, Prefeitura de Ceramirim, quando você acessa essa hashtag, você tem acesso a todos os conteúdos que as pessoas postaram. Isso, a ideia é essa. E assim, um dia eu pesquisando, eu fui pesquisar Eu Moro em Ceramirim, deu eu colocar uma hashtag, coloquei um arroba. Aí eu vi a página. Como também tem uma página aqui que tem de tudo em Ceramirim, eu Sim. acho. Tem várias. Tem várias. Hoje tem várias que já existiam também. Mas aí eu moro no Ceramirim, tomou uma proporção hoje, né? Tomou uma proporção hoje e tem alcançado realmente um público. Se você tiver 16 mil seguidores, meu filho, 16 mil votos, você tá eleito presidente da Câmara de Ceramirim. Mas Sabendo que muita gente segue não porque quer votar não é bem assim. por esse tudo. Quando você criou a página, você já tem em mente que queria ser vereador? Não, aí é onde tá o mistério do negócio. A página, na verdade, ela surgiu como um fruto de indignação. Você acredita? Acredito. Porque assim, na época, há 1 ano e meio atrás, eu comecei a observar que os canais de comunicação, né, as rádios que nós temos por aqui, de Ceramirim, vocês sabem quais são as rádios, e algum jornal, né, e tal, que existe, eles todos estavam, assim, de certa forma, fazendo parte do governo. Essa é a verdade, né? Poderia encontrar outras palavras, mas sem enroleixo, a verdade é essa. E aí, o que foi que eu vi? Eu vi que eu sempre participei de muito grupo, né, de WhatsApp, tenho mais de 140 grupos de WhatsApp, e aí eu disse, cara, aí eu vi uma mãe chorando num grupo que eu participava. Essa mãe, ela não tem nenhum problema de dizer que o nome dela é Josi, ela até faz parte, ela mora no Barretão, e ela estava indignada porque ela estava tentando conseguir um exame, era alguma coisa para o filho dela, estava tendo dificuldade também de encontrar um amparo para a questão do filho dela, que precisa receber umas fraldas e tal. Cara, aquilo me comoveu tanto, Paulo, por dentro, que eu disse, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse, você já ligou para a rádio? Ela disse, já, mas eles não me atendem. Então eu disse, rapaz, aí quando foi um belo dia, eu disse, rapaz, eu vou criar uma página. Primeiro eu criei o WhatsApp, né? Eu criei o WhatsApp, na época o limite máximo era 256 pessoas. Foi em questão de 4 ou 5 horas, a gente topou esse número, a gente lotou esse número, né? Depois foi que com a atualização do WhatsApp passou a ser 1025, né? Que hoje também a gente deve ter uma base entre 1000 pessoas, porque fica oscilando, às vezes entra algumas pessoas, às vezes a galera não compra com a regra, a gente vai lá e tira, enfim. E hoje tem aquela função da comunidade que você consegue ter dentro Isso, a gente tem um controle total lá, né? Mas, cara, eu assim, quando eu comecei com a página, logo em seguida, eles diziam o seguinte, quando eu comecei com a página, eles diziam que era oposição, né? Só que eles foram vendo que as matérias e as pessoas que falavam também dentro do grupo não tinha vínculo político. Então, essa ideia de que era oposição, ela caiu por terra, porque naquela época também nem filiado eu era, né?
Depois eles mudaram o discurso, quando viram que as denúncias vinham de pessoas comuns, então não era oposição, eram pessoas comuns. Aí começaram a dizer que era fake news, né? Só que com o passar do tempo, eles vendo que as postagens nossas tinham fundos de verdade, porque a gente averiguava e averiguamos isso até hoje, quando a informação nos é chegada, a gente checa a primeira informação, né? E aí a gente tendo certeza realmente de que a fonte é verdadeira, de que a pessoa existe, não é um fake news querendo passar um golpe, a gente vai e faz a publicação daquela matéria, daquela denúncia, certo? Depois, quando eles viram que também não era fake news, eles também mudaram o discurso. Eles disseram que a gente estava exagerando. Aí eu quero aproveitar o espaço aqui para dizer que eu já disse também em outros lugares que o nome está escrito lá assim, ó, Portal de Notícias da cidade de Ceará-Mirim, onde o povo é que é o protagonista. Então eu não vou dormir, Paulo Neto, e sonho que a cadeira de dentista de Barretão tá dando choque não, irmão. Alguém que levou o choque, supostamente levou o choque, foi quem me deu aquela informação. Isso é um exemplo que eu tô criando. Sim. Eu não vou dormir, aí, rapaz, eu tive um sonho. Qual foi? Rapaz, eu sonhei que tá faltando professor de matemática na escola X e já estamos no terceiro bimestre. Eu não sonho com isso não, cara. Entendeu? É alguém que está passando por aquele problema, por aquela dificuldade, que está me contando aquilo e que uma vez eu averiguando que de fato procede a informação, a gente traz a denúncia. Olha, hoje mesmo, inclusive, a gente tinha denunciado ontem um caso da escola aqui do SEI, né, que estava com uma goteira, né, e estava comprometendo a aula, né, assim, a segurança dos professores, inclusive dos alunos, né. Aí hoje a pessoa foi e mandou para mim, e eu fiquei feliz. Eu não tinha essa mapa de repostar, mas eu repostei. Ela disse: Erasmo, eu queria agradecer por ter dado visibilidade a esse problema. A equipe escolar já havia pedido providência, mas nada havia sido feito. Depois da denúncia foi consertado. Então aí eu respondi que é sobre isso, né? É justamente sobre isso. É trazer os problemas da comunidade, entendeu? Dar visibilidade para a gente tentar encontrar soluções, entendeu? E assim, é um portal de denúncia, mas as pessoas não falam só da precariedade ou da deficiência do serviço público, não. Essa semana o cara contou aqui pra gente aqui, né? Inclusive eu mandei outros feedbacks também para a pessoa proprietária da empresa, que foi mal atendida por uma das suas funcionárias, né? Aí ela me conhece, a pessoa falou comigo no privado, eu disse: olha, eu postei só uma, mas vou mandar mais 5 para você, porque sirva de alerta para você, né? Isso sirva para que você consiga monitorar e aperfeiçoar melhor seu atendimento. Então, assim, a gente fala muito sobre política, fala, porque tudo permeia pelo assunto da política, tá entendendo? Sim. Se você vai no hospital e você não tem um médico, você vai num posto de saúde, não tem um dentista. Ontem a menina disse que não teve dentista lá no posto de Rio dos Índios, a outra disse que foi pegar um remédio, não tinha um remédio, quer dizer, entende o que eu tô querendo lhe dizer? Sim. Então, assim, teve um tempo, Paulo Neto, que no início eu sofri uma pressão enorme, né? Como ainda sofro hoje, né? Eles chamam de diversos nomes aí, de picareta, vagabundo. Eles me chamam de um monte de coisa por aí, mas eu não ligo pra isso, não. Porque não é isso que me define, não. O que é que acontece? No início, quando eu comecei, ninguém sabia que era eu, né? Sim. E eu comecei, e eles começavam a dizer que era fulano, era X, era Y. Eu digo: eu não vou, não é a hora de manifestar. Porque se eu dissesse naquele momento que era eu, as pessoas não teriam seguido a página. Verdade. Se eu tivesse dito que era eu no início, quando eu criei o grupo do WhatsApp, eles não teriam entrado. Então eu criei um suspense, entendeu? Foi uma jogada meio que de marketing, Sim. né? Eu criei o suspense, não vou revelar agora, entendeu? Mas eu sabia que ao momento certo, na hora certa, eu iria me revelar. Então, quando as pessoas já souberam, né, no caminhar da coisa, quando elas souberam que era eu, né, elas ficaram meio que impactadas. Eu recebi várias ligações. Mas Erasmo, é você mesmo, cara. Parabéns, cara. Que ideia brilhante essa sua, que sabe, que tá dando voz às pessoas, né? E aí teve um tempo que o sistema, né, tentou me calar, né, me oferecendo emprego, me oferecendo dinheiro, inclusive. Não posso dizer quem, porque seria da minha parte, mas que houve isso, e não houve só uma vez, viu? Diga-se de passagem. E o propósito para que eu aceitasse a oferta de emprego e aceitasse o dinheiro que estava me oferecendo era parar com a página. Eu teria que exterminar com a página deveria desistir. E eu conversando com minha esposa, eu disse: rapaz, eu não vou aceitar, mas vamos imaginar
que eu aceitasse essa proposta, como ficaria a situação dessas pessoas? Porque elas estavam tentando falar para alguém, se expressar, comunicar, né? Do problema. Ganho, não, a página vai continuar. Independente, viu? Uma pessoa já me fez essa pergunta já, e disse, e por que você fez esse interessado, né? Traçou toda essa estratégia porque você queria ser candidato. Não, eu já disse aqui no início do programa que eu não tenho nenhum sonho de ser vereador. É tanto, refriso novamente, que só serei candidato esta única vez. Se eu não vencer as eleições, não for da vontade de Deus e da vontade das pessoas que nos assistem, que conhecem nosso trabalho de fiscalização, né? A gente tem recebido muitos elogios, certo? Mas eu não sei, é como você está dizendo, pode ser um fator de surpresa e pode ser um fator negativo, né? Possa ser que aquelas pessoas que nos acompanham na página nos acompanhem, mas assim, já tem aquele vereador que já vota nele há muito tempo e que prefere manter essa ideia de tradição, ou não, possa ser que de repente as urnas se abram e a gente se surpreenda, mas eu não faço questão disso. Eu tenho dito que seja da vontade do Senhor, sempre. Mas assim, cara, a nossa ideia é essa, nós vamos continuar, independentemente se vencer as eleições ou não, a página vai continuar. Evidentemente que pós-eleição eu tenho outros projetos de vida, né? Porque enquanto a vida a gente continua sonhando, né? Eu tenho outras ideias. Eu pretendo empreender em outras coisas, além das quais eu já faço hoje. E eu não sei se terei tempo, porque você acredita, cara, isso toma muito tempo, né? Tem dias que eu ouço depoimento lá, cara, que assim, eu fico triste, pô, entendeu? Eu já chorei com essa página, entendeu? Eu já até disse à pessoa que me fez chorar, mas ela não me fez chorar de propósito, me fez chorar por entender que assim, o descaso, entendeu? A falta de respeito com o ser humano. Então, assim, realmente gratificante poder saber que a gente está sendo como é que se diz? Um agente de transformação social, né? Que a gente está cooperando com a sociedade, que a gente está dando uma parcela, né? De ajuda na comunidade. Mas, assim, não é fácil, viu? Não é fácil. Acredito. A gente recebe... Eu já recebi até ameaças. Você tem ideia. Acredito. Né? Então, assim, não é fácil, mas quero dizer que eu moro em Seramirim, está aí para servir a vocês mesmo, né? As pessoas que se sentem desprestigiadas, pessoas que não estão sendo... Erasmo, eu vou fazer aqui uma pergunta. Eu acho que o melhor lugar para você falar vai ser aqui. Eu fui abordado quando alguém viu o meu cartaz com você, perguntando por que eu tinha lhe convidado. Eu digo, em primeiro lugar, eu convido porque o podcast é meu e eu convido quem eu quiser. Primeiro. Sim, entendi. Segundo, eu vou lhe perguntar se posteriormente a sua escolha ao seu prefeito, né? A prefeita, no caso. Candidato. O que aconteceu nos últimos dias? Teve uma polêmica aí de um camarada. Porque é o seguinte, o que a pessoa não entende é o seguinte. Como o portal de notícias que você acabou de falar, recebe muita coisa. Sim. E às vezes a pessoa, eu já vi a TV Globo postar um negócio, meu amigo, e dizer que é ferro, é fogo, e daqui a pouco não era. Mas não porque a pessoa foi. Não porque a emissora quis ser ou denegrir alguém. Não vou citar o nome da pessoa, recentemente aconteceu um problema aí, né? Uma pessoa que eu não tenho nada contra a pessoa dela também. Surgiu aí dizendo que eu tinha inventado uma mentira e gerou uma polêmica. E o que aconteceu ali, meu irmão? Cara. Se você quiser falar, eu acho assim, porque isso está sendo usado por algumas pessoas, não pela parte dele que eu saiba, mas está sendo usado por algumas pessoas, né, para desacreditar seu trabalho. Eu acho que o melhor espaço. Cara, eu acho que a resposta sobre isso que você quer, ela vai ser dada no seu tempo devido. Eu prefiro não fazer nenhum comentário porque todo mundo soube, né, que teve um indivíduo aí que, né, atirou pedras aí contra mim, disse coisas horrores sobre mim. Mas assim, eu acho, Paulo, você me conhece faz muito tempo. Olha que a gente começou esse podcast aqui falando justamente sobre nossa amizade. Cara, eu sou um cara que... A minha história era uma história um pouco sofrida também. Eu sempre digo que teria todos os motivos do mundo para ser uma pessoa que talvez não tivesse nem aqui nesse programa conversando com você hoje, diante de toda a dificuldade que a gente já enfrentou.
Os meus pais moraram. Meu pai, na verdade, sempre morou aqui em Senamirim, mas eu não nasci em Senamirim. Eu vim para Senamirim quando eu tinha 10 anos, né? Os meus pais são separados, né? A minha mãe me abandonou quando eu tinha 6 anos de idade. E meu pai encontrou uma pessoa maravilhosa, que é a minha madrasta, né? E a gente veio morar aqui em Senamirim. Rapaz, tô sabendo disso agora. Muita gente acha que ela é minha mãe, mas não é a minha mãe de genética, né? Não, tô sabendo disso Então, não. cara, eu sou um cara que eu tenho muito orgulho do meu pai, tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho da minha história, certo? Desde 11 anos de idade que eu trabalho, cara. Entendeu? Eu lembro que quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai comprou uma caixa de picolé e me deu. E eu vendia picolé quando não tava no verão, né? No tempo que não tava chovendo, né? Pra não dizer verão, porque nas estações Sim. não é essas coisas. Então, assim, eu vendia picolé em Seramirim, no mercado, naqueles carros ali que ia pro interior. E na época que tava chovendo, eu vendia alface e coentro. E também vendia aquelas bolsas, que era pro cara que comprava o peixe, comprava a carne e colocava, né? Então, assim, eu tenho uma história, certo? Em Seramirim. Já empreendi na cidade, todo mundo me conhece, sabe da minha seriedade. Evidentemente, Paulo, que todo mundo tem seus erros e tem seus acertos, né? Sim, sim, com Isso certeza. aqui a gente não vai entrar em detalhes. Nós somos infalíveis. Claro, né? Mas assim, esse tipo de acusação, de achar que que eu desagradei a um, que eu desagradei a outro, eu prefiro que a justiça, né, ao seu tempo hábil, no seu tempo certo, ela vai dar a resposta realmente de quem é que está errado nessa história toda que aconteceu, que eu tive o meu nome envolvido, certo? O tempo e a justiça vai dizer no tempo certo, certo? Sobre quem tem razão sobre o que foi acontecido e o porquê do meu nome foi envolvido nisso tudo. Eu acho que basicamente é sobre isso, mas eu não... Eu não sei porquê há algo nativo da política. No tempo da política, a galera, ela tem que... Não, ela não fala de projeto. Tem político que passa a política todinha. Não fala de um projeto, não fala do que vai fazer. É só denegrir, né? Só falar mal. É um negócio que eu não entendo, porque é incrível a quantidade de ataques. Isso não vem de hoje. Isso não vem de hoje. Não, a prática antiga. Eu lhe fiz essa pergunta porque eu fui desafiado e não fiz por pressão, entendeu? Porque a pessoa disse a mim, você não tem coragem de fazer essa pergunta. Eu digo, rapaz, é o seguinte, Erasmo, Eu respondi. quem é uma pessoa pública hoje? Quem é uma pessoa pública hoje? Que ela não tá apta a aceitar críticas, ela não deve ser. Isso. Você hoje está concorrendo a um cargo no Legislativo, você não está pronto para ouvir reivindicações, críticas. A gente não vai falar de injúrias, mas mentiras, né? De informação. Se você não está pronto, meu irmão, não entre no cargo. É uma pessoa pública, você sabe que tem. Você tem que estar apto a falar, mas também tem que estar apto a ouvir. Nós estamos aí mais de 1 hora já, né? E tem tanta coisa pra gente perguntar ainda e falar sobre. Mas a gente crê que tem outras oportunidades. Mas antes de encerrar, aqui eu queria muito pontuar na questão assim. Todos nós sabemos, Erasmo, que a política é um jogo de interesses. Olha o que eu quero falar aqui antes para você entender, se você não entendeu. Eu já vi o saudoso Geraldo Mello cuspindo brasa contra Peixoto em campanha de prefeito. Eu já vi Geraldo Mello no mesmo palanque que Peixoto pedindo voto na campanha de governador e dizendo, gente, olha, aqui a gente não se bica, mas para um bem maior, assim ele disse, eu lembro, um bem maior, nós estamos aqui unidos hoje. Muita gente não entende que quando eu não vou, eu quero só para relembrar. Eu lembro e já teve um momento que você tava com o Júlio, né? Teve um momento que nessa dança de cadeiras na época era Ronaldo que era Ozenil, Sim. porque alguém pode dizer, hoje ele tá fazendo a posição, mas já tava lá. Eu lembro que teve uma passeata, uma carreata, vocês estavam atrelados, se não me engano, a uma deputada, é assim? Eu acompanhei, porque assim... Mas, porém, você não foi pra lá, assim, eu acho, né? Eu acredito. Você não tava lá porque, vou pra lá porque é do meu interesse. O que muita gente não entende hoje é que é o seguinte, às vezes você faz parte de um partido, você não é dono do partido, faz parte do partido, você faz parte de uma coligação, e o pessoal sinaliza e você vai acabar indo pra lá.
É verdade, não é assim que A funciona? a própria história de Jácio, né? Você me conheceu lá atrás, inclusive no Republicano, né? Que é o partido que eu já estou filiado, que sou pré-candidato. Jácio, na época, que é um amigo que eu tenho ainda hoje, não tenho nada contra ele. A gente se gosta quanto amigo. Mas assim, eu acreditei muito naquela época, né? Que ele poderia ter sido um candidato inovador, né? Um potencial jovem. Mas assim, depois ele desistiu do projeto dele, né? Inclusive, quem me convidou para o projeto dele foi Aureliano, né? Que é um grande amigo meu, né? Mas assim, a passagem foi em virtude disso, mas E hoje? não Hoje, vingou, hoje não. você tomou hoje a decisão Foi de sair. isso. Para a gente ser pré-candidato, Existe, a gente tem que ter um existe, partido, né? o que deve ter, eu não sei. Existe hoje apenas 3 nomes que eu estou vendo que estão colocados. Não sei se tem um quarto. Tem um quarto hoje? Não, tem não, tem não. Então hoje é o Antônio Henrique, que é o candidato do atual prefeito. A Gilmara, que hoje está, e também Marcílio. São Macílio. esses 3 nomes hoje que Isso. despontam a concorrer ao executivo do pleito 2024. Então, o amigo escolheu hoje, está trabalhando hoje, está na coligação que é da candidata, né, a pré-candidata a prefeito. O que levou você a tomar essa... Rapaz, uma história bem E desde curiosa. já eu queria aqui deixar aberto aqui, eu queria que você fosse a ponto para depois não alguém achar que é pelos bastidores. Queria muito trazer ela aqui. Um desejo que eu tenho aqui é Sim, que os 3 candidatos a prefeito de Saramirim sejam aqui conosco para falar, sim, né? mais que justo, é. Então, já estou lhe pedindo ao vivo que você já aponte. É. Não que eu não tenha o contato dela, eu posso convidar. Mas aqui muita gente, eu trouxe aqui hoje, esse bate-papo todinho. Muita gente hoje tá achando, gente, eu repito, eu recebi convites. Eu decidi não me atrelar a nenhum partido para que eu tivesse a paz de sentar aqui, chamar vocês, chamar qualquer outro pré-candidato a vereador, ou vereador já que de mandato, ou um candidato a prefeito, e eu falar com ele como cidadão normal, porque eu tô falando com você aqui, meu filho. Em nenhum momento eu fiz uma pergunta aqui para Certeza. denegrir, perguntei Isso. sobre a questão que aconteceu, Bate-papo normal, né? porque todo mundo ficou sabendo, e é isso, É. né? Não, a escolha pro Gilmar, ela assim, eu ouvia falar de Gilmar, né? Eu não conhecia ela pessoalmente. Eu conhecia o esposo dela, que é o Baiá, né? E já depois, quando eu tinha criado, né, a página, o Mauricena Mirim, tinha criado o grupo do WhatsApp, eu estava focado em atender as pessoas e tal, e quando alguém descobriu que tinha sido eu, as pessoas me procuraram a fim de que eu fosse candidato e tal. Eu digo, não, não quero ser, vamos pensar, vamos ver. E aí essa ideia foi passando, e aí foi quando eu tive a primeira conversa com Gilmar, né? E assim, cara, ela realmente não é porque é a minha candidata, porque você vai ouvir outros aqui que vai dizer que o candidato dele certamente não vai ser Gilmara, vai ser o Marcílio ou vai ser, né, o Antônio Henrique. Mas enfim, por N razões, né? Primeiro pela prestação de serviço que ela tem, né, da pessoa humana que ela é, né? Quanto ela teve à frente da gestão do hospital aqui em Seramirim, ela ajudou a diversas pessoas, inúmeras pessoas. E inclusive a minha madrasta, que você achou que era minha mãe, na época também, não tinha como se fazer a cirurgia aqui. Ela foi lá, ajeitou, dentro das possibilidades do trâmite legal, para poder estar atendendo aquela pessoa que estava procurando naquele momento. Na época ela ajudou. E assim, e o Antônio Henrique eu não conheço, cara, ele, entendeu? Nada contra, pessoal, deixar claro isso. E às vezes o cara vai falando da administração, acho que eu tenho alguma coisa contra Júlio César. Cara, eu não tenho nada contra Júlio César, não, cara. Entendeu? Nada. Se ele me chamasse, que não vai chamar, claro. Se ele me chamasse pra tomar café na casa dele, eu iria sem nenhum problema, pô. Entendeu? É porque as pessoas acham que porque ele é prefeito, que a ele não pode ser questionado, pô. As pessoas têm um político como um ídolo, tá entendendo? E não é assim, cara. As pessoas têm que começar a mudar. Ele está ocupando esse cargo, mas ele inclusive vai sair agora porque ele não pode mais ser candidato. Tá entendendo? Verdade. Então esse negócio de venerar políticos, idolatrar político, ele não é comigo. Gilmar assim, se tornou uma amiga minha, ela vai na minha casa, eu vou na casa dela, né? Mas eu só vou na casa dela quando ela me chama. Eu não tenho que estar fazendo nada na casa de Gilmar, não, tá entendendo? Sim. Né? Inclusive tem até um jingle aí que diz que é amanhã vem aí. Eu nem uso esses termos, tá entendendo? Porque pra mim ela é Gilmar, é uma pessoa simples, normal e comum, né?
e pela história de vida dela também, e por ser de Serra-Mirim também, né? Eu acredito muito nisso. Mas não tenho nada contra nenhum. Desejo boa sorte a todo mundo, né? Depois do dia 5 aí, a gente vai... Eu vou jogar agora Vou jogar agora a batata de novo aí pra Erasmo. E uma pergunta bem interessante. Me diga uma coisa. Erasmo hoje não se elegeu. Gilmara foi eleita. O amigo aceitaria o convite para fazer parte do governo em alguma secretaria? Tá trabalhando ali? repita aí, eu tava lendo aqui, aí não... Tem Uma pergunta Desculpa. aqui. É assim, pouca gente entende. E eu não sou um expert nesse assunto. Mas o que pouca gente entende é o seguinte. Quando o prefeito assume, ou prefeita, ele precisa de um grupo de administração. Sim. Que são os secretários e as diversas secretarias. Ela que fez uma fala que talvez alguém deixou passar, mas eu me atentei muito a ela. É que eu nunca tinha visto isso. Um ou dois eu já tinha visto. Mas houve uma grande. Não sei usar o termo correto, porque eu tenho até medo de falar aqui e sem poder falar. Uma dança das cadeiras, que tipo assim, quem ficou como suplente, para não perder a vaga, qual o cara que estava em cima para secretário, Isso, é uma prática aí comum na o política. suplente subiu e a gente não teve 15 vereadores, a gente teve bem uns 30 esse ano, esses 4 últimos anos, porque foi um negócio muito pulando fica, teve um passou um mês, já saiu e voltou e foi. Não, você falou que se não for eleito, você não quer mais sair candidato, mas pronto. Gilmara chegou ao cargo, Gilmara foi eleita prefeito de Serra-Mirim. Certo. Você recebendo um convite para fazer parte da secretaria, o amigo aceitaria? Rapaz, é assim, eu sempre faço até questão de, eu sempre dentro das conversas, de rodas de conversa, né, sobre política, eu sempre falo sobre essa questão de ocupar o cargo público. Falo com bastante franqueza. Inclusive, até usando o exemplo do SAAI esses dias, né, eu tava falando que é preciso moralizar aquela casa ali, porque tá um negócio mesmo fora do normal. Faz tempo. Mas eu sou de acordo, e Gilmara deverá trilhar por esses caminhos, que você não precisa saber de tudo, não, Sim. Paulo. Na época que você citou Capota, que é um grande amigo de Elmano que tá nos assistindo aqui, que é um grande amigo meu, obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Eu precisava de alguém que soubesse lidar com arte, fazer aquela arte bonita para criar aquela, sabe, chamar a atenção das pessoas. Mas eu não precisava saber daquilo, nem precisava muito menos estudar sobre aquilo. Eu precisava ter a pessoa certa fazendo a coisa certa, né? E foi na época que você conheceu o Capota, né? Sim. Que hoje tá muito bem, graças a Deus, que continua nosso laço de amizade, né? Tem gente que quando começa a ganhar muito dinheiro esquece até que já foi amigo da gente um dia, né? Mas ele é um cara humilde. Então, assim, eu acho que é muito disso, mas é você ter as pessoas certas, as pessoas técnicas, gabaritadas, para estar à frente de determinadas coisas. Por exemplo, se Gilmara me convidasse, por exemplo, só uma coisa bem hipotética, para ser secretário da saúde, irmão, eu não entendo nada de saúde, velho. E isso Entendeu? é o mal. Isso. Isso é o mal Entendeu? que muita gente não se atende dentro de Serra-Mirim. Mas não tenha dúvida que se for na minha área, né? Eu tenho minha formação de administração. Dentro desse contexto, se for convidado, ela ganhando, né? Eu certamente aceitaria, não tenho nenhum problema de não aceitar, não. Se for para colaborar, né? Para contribuir com nossas ideias, né? Com o nosso conhecimento, nós faremos sim, nós diremos sim a qualquer momento para essas oportunidades. Não tem nem problema, não. Isso é muito bom. Erasmo, estamos aí há uma hora e pouco. Show. Por mim, a gente passa mais aí 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia. Mas para que as pessoas que ainda vão assistir novamente esse conteúdo também possam ter um tempo para sentar. A gente não pode falar outras coisas aqui porque ainda não é o tempo, né? Sim. Eu já sabia que eu queria começar hoje, nesse dia de hoje, mesmo sabendo que amanhã vai ter as convenções e tal, a partir do dia 5, mas sempre falando aqui coisas que não vão lhe prejudicar nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Sim, sim. Aqui a gente não falou nada demais, a não ser que as pessoas conheçam quem é Erasmo. Quando eu também decidi montar esse podcast, quando eu decidi falar essas coisas, eu também estava cansado de tanto ver pessoas tendo voz e vez e calando outras. Né? Eu acredito que hoje dentro de Serra-Mirim ninguém tomou tal atitude. Possa ser que tenha uns podcasts que vão convidar. Isso aconteceu, eu até falei pra você que teve um camarada que disse: rapaz, é o seguinte, eu participo do seu podcast aí e tal, agora você vai só convidar
pessoas do meu partido. Eu disse, ô meu amigo, então isso não é uma campanha política, não, meu filho. Se você não tem a Verdade. hombridade, se você não tem a hombridade de querer permitir que as pessoas possam falar, ter voz e vez, você justamente devia estar no canto errado. Tá no canto errado. Tá concorrendo ao lugar errado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, meu amigo, que é uma perguntazinha porque, sinceramente, é dessas coisas. Suponhamos, mas é uma suposição muito grande. Suponhamos hoje que, eu acho que se for ao contrário, será bem-vindo. Suponhamos, há uma fala, quem vai responder tem que ser ela, mas é uma pergunta que eu vou fazer. E na época que eu fui candidato, a candidata prefeita era Alzeni Peixoto. E lá houve uma sinalização, eu não vou dizer para que lado, nem de lá para cá, nem daqui para lá, e um candidato na época também que concorreu juntasse a nós. E aí eu fui falar o seguinte: é melhor a gente perder com dignidade do que a gente perder sem dignidade. É, todos nós sabemos que Júlio César não é o candidato, Sim, né? fato isso. Não estou defendendo aqui. Uma coisa que eu quero falar: Júlio César não é o candidato. Júlio César é o atual prefeito. Tem uma indicação porque era necessário que ele indicasse alguém. Estranho seria se ele não indicasse ninguém. Sim, Não é claro. assim que a política funciona. Mas hoje, Erasmo, se o partido hoje, a sua coligação hoje, sinalizasse ir para algum dos outros candidatos hoje, o amigo permaneceria neutro em sua campanha solo ou o amigo iria sem nenhum problema? Se Gilmara decidisse para fazer parte de outro grupo. Isso. Certo, vamos lá. Olha, quando a gente Que adentra. isso é uma decisão dela. Mas Sim, eu digo claro. assim, mas Na política tudo é possível. a gente já viu que isso aconteceu aqui. Isso aqui já aconteceu É. sendo menino. Já várias A gente- vezes, a inúmeras gente, vezes. a gente foi dormir com 13 Foi. candidatos, acordou com 2. Eu Entendeu? acredito piamente, você está fazendo a questão da simbologia. Não, isso, eu tô falando, Eu mas acredito. não, eu tô falando, a minha pergunta, eu vou repetir novamente para que seja entendido. Não é a questão dela ir ou não. Erasmo. Não, eu também vou acompanhar aqui o barco. Rapaz, eu acho que eu, nas minhas ideias aqui que eu tenho lutado, respeito a sua decisão, mas eu prefiro ir aqui comigo com a Rapaz, já população. me fizeram essa pergunta e ela pareceu ser muito capciosa, assim, mas muita Não, gente. não, Não, minha mas intenção não parecia ser, mas não é- era, porque você quer saber mesmo, isso, entendeu? justamente. Porque a gente tem um posicionamento. Eu já disse às pessoas que eu tenho um lado, de que lado eu estou, né? Eu torço por Corinthians, né? A gente não gosta quando eu digo isso, mas eu torço pro Corinthians, independentemente do Corinthians estar jogando a Série A, Série B, Série C, Série D, tá entendendo? Eu me lembro muito que eu era muito mais jovem, né? Na época, quando o Corinthians veio jogar aqui em Natal, que jogou com o ABC, aquilo era um motivo de malhação muito grande pra mim, porque ficava, o Corinthians, não sei o quê, como faz a resenha com o Vasco, né? Sim. Enfim, mas assim, eu sou muito de grupo, certo? Quando eu adentrei no partido, decidi, eu tomei a decisão de fazer parte de um grupo, de um partido político, né? Eu entendi que ali as coisas não se renovam de forma unilateral. Lá, pelo menos, ela tem tratado dessa forma. Se em outros lugares faz de forma diferente, aí eu não posso responder pelos outros. Mas lá, graças a Deus, e até aqui, todas as decisões que ela tem procurado tomar, ela primeiro conversa com o grupo. Ou você acha mesmo que já não houve convite para ela ir? Eu sei que houve. Já houve, tá entendendo? Já houve inúmeros convites, já houve inúmeras ofertas, era secretarias, era oferta de dinheiro. Houve, isso aqui a gente fala francamente. Porque é assunto que corre no Senadinho, que corre nos corredores, né? No tempo que eu fui candidato a vereador, Não vou tem citar aqui o segredo. nome, não vou citar o nome. Mas só para concluir. Então, assim, Paulo, se ela viesse hoje, que não irá acontecer, mas se viesse, hipoteticamente, dela vir a migrar, ela certamente faria uma reunião. E dentro desse contexto, se a maioria, ainda que eu não fosse parte dessa maioria, mas essa maioria decidisse ir para um lado B ou lado C, eu acompanharia. Eu não tenho nenhum problema comigo, não. Eu não sou radical. Massa. Entendeu? Apesar de ter essa postura da fiscalização e tal, mas eu prezo muito pelo diálogo. Eu acho que é a forma mais eficaz de resolver os problemas é através do diálogo. Porque até mesmo eu repito novamente, assim, eu entendo e compreendo que é o candidato do atual prefeito, mas não é ele. Assim, eu não conheço Antônio Henrique, não conhecia. Sim, é uma opinião sua, sério. Muita gente hoje eu acho que não conhece. Assim, apesar que o pessoal hoje abraçou, né? Realmente, a gente vê que algumas pessoas abraçaram, mas a gente tá hoje, como eu disse a você, 2024, essa campanha vai ser um divisor de água muito grande, Vai ser. porque assim, apesar que Gilmar já foi vereadora, né? Apesar que Marcelo hoje é vice-prefeito, e agora vem o Antônio, são pessoas que realmente nunca tiveram ali
batendo realmente cabeça entre si, né? Uhum. Entenda o que eu tô falando. Existe o grupo do atual prefeito que bate cabeça com os outros, mas ele em si nunca bateu. Até onde eu saiba, não. Eu fiz essa pergunta aqui, gente, porque é o seguinte: em política tem isso, né? Em política tem você um dia tá Tem aqui, sim. outro dia tá lá, e a gente não sabe o que é conversado, a gente não sabe o que é falado. E eu queria aqui, antes de encerrar aqui esse bate-papo com nosso amigo Erasmo, eu queria dizer, meu irmão, que Deus ele abençoe, que Deus ele lhe Amém. guie, que você continue sendo a pessoa que você é. Eu espero muito que você chegue lá, independente de qualquer coisa que você espere que você chegue lá. Não porque eu quero lhe ver como vereador, mas é porque eu queria muito, eu tenho um desejo muito grande de ver uma renovação aos poucos. Porque assim, tem gente que tá aí, meu irmão, na política faz tanto tempo. Você procurou um projeto, a pessoa não sabe. Você procurou um negócio. Não tem. Ei, deixa eu dizer aqui uma coisa, meu amigo. É incrível. Você não vê a criatura por 4 anos. Meu irmão, agora eu me bato com gente aqui que eu não via. Faz 4 anos que eu não via. Que mal postava um vídeo. Já tá postando um vídeo. Claro, é campanha, né? É um mal que acontece. Mas que as pessoas possam olhar para realmente esse desejo de mudança. Eu acho que a população deve estar um pouquinho mais perto da Câmara Municipal. Eu acho que a população devia chegar um pouquinho mais perto daqueles que realmente representam. A população deveria realmente ter o direito de chegar. Eu sei que lá na Câmara tem, às vezes tem as sessões públicas, né? A população é convidada a participar. E espero que tenha mais sessões públicas. As pessoas tenham um pouco mais de voz para falar. E Ceará-Mirim, o povo lembra que não é só a cidade, não é só a cidade em Isso. si. Os distritos de Ceará-Mirim são muitos, são diversos distritos de Ceará-Mirim. São pessoas que às vezes estão padecendo e ninguém está vendo. E que essas pessoas tenham uma visibilidade maior. Quero agradecer aqui também a querida Samara Juvencio, a Yasmin também que participou aí assiduamente. É o Mano também, um grande abraço. Mano. Saliane, Samara, Sandriele, todo mundo, né, da família do nosso amigo e irmão Erasmo. Obrigado por ter aceito o convite. E desculpe se alguma pergunta Nada, aí, meu irmão. algum Tudo questionamento show. fez. Nós, não sei se durante o pleito aí vai dar tempo, porque, repito, a minha vontade aqui, minha vontade é que esse programa ele permaneça na política, mas não era o intuito, não era esse. Não era esse o desejo. Sim. A gente começou realmente ali na praça, já foi ali o Barão, já foi ali o Coronel. Teve o nosso amigo Gleison, foi maravilhoso, foi muito bom falando sobre jiu-jitsu, falando sobre o esporte, falando sobre a questão dos animais. E também a gente quer futuramente que isso continue, né? Que isso seja que os vereadores aceitem também. Aqui eu desejo convidar os vereadores que estão hoje fazendo parte do efetivo. Importante isso. Não sei se eles vão vir, né? Se alguém viu o vídeo de chamada, né? Que eu fiz, eu falo lá que eu vou convidar independente. Porque eu repito, eu não tô aqui para fazer armadilha para ninguém. Eu não tô aqui fazendo arapuca para ninguém. As minhas perguntas é do eleitor. Porque, Erasmo, se tu perguntar a mim em quem eu vou votar, eu não sei ainda. Entendo. Não sei. Você vota pra quem? E Você tá 70% não sabe ainda quem vai Você votar. tá do lado de quem? Muito definido. Justamente. E um dos motivos de eu não querer fazer nenhum tipo de pesquisa aprofundada sobre A e B é essa. Eu quero que a pessoa venha aqui e, assim como as pessoas não conhecem, porque eu repito, se os seguidores de Eu Moro em Ceará-Mirim tiverem hombridade, o amigo já tá eleito. Porém, não é assim que funciona. As pessoas que não lhe conhecem, eu dou um conselho a todos que vierem aqui, eu vou dizer isso. Procure conhecer os seus candidatos, os seus pré-candidatos. Desejo a você e a todos que estão aí, independente do partido, uma boa eleição, que tudo ocorra em paz, que tudo ocorra bem, e os projetos... Obrigado, meu amigo, viu? Pelo elogio aí, estamos aqui, lutando aqui. E todos respeitem e que ganhem pelas suas propostas, entendeu? Que ganhem pelos seus projetos, pelas ideias. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui mais projetos, eu ia falar muito mais. Com certeza. Né? Mas, assim, para não estender demais o tempo, mas também para aproveitar que as pessoas elas fiquem com gostinho, né? O pessoal quiser encontrar você, Erasmo Juvencio no Instagram, ou a página Eu Moro em Ceará-Mirim. Vai estar lá, você pode acompanhar o trabalho lá do pré-candidato, os trabalhos que já foram feitos. Um abraço para sua esposa também. Minha esposa também, que o bebezinho não deixou muito legal esses dias. Ali com meus filhos, um grande beijo também para minha mãe.
né, que tá ali também me namora, a todos vocês que vocês participaram, a todos que vão assistir, a todos que vão assistir os cortes, que Deus abençoe vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, e esse momento que nós passamos aqui junto, eu tenha contribuído Uhum. para alguém que ainda não conhece Erasmo ainda, que possa ter a oportunidade. E hoje, uma rede social tá para isso hoje, é só você procurar. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aqui com a gente. E muito em breve, quando a gente puder aqui passar essa correria, eu quero lhe convidar aqui. Pronto. Nós temos outros podcasts. Eu queria falar isso aqui. Alguém disse a mim que quem quer fazer tudo não faz nada. Só que o podcast Papo na Praça é um projeto, eu até revelar aqui. Se alguém quiser copiar, não tem problema. Mas a minha ideia, Erasmo, é um dia eu ir lá para João Câmara na praça. Vamos fazer na praça lá de João Câmara. Eu vou sentar lá, botar uma cadeira e quem quiser sentar comigo, é um projeto ambíguo. É por isso que eu não botei. A Agência do Rei hoje, ela tem outros podcasts. É o Papo Marqueteiro, que aí eu quero trazer você aqui para falar melhor sobre como foi a Fatex, Sim. né? E também temos hoje aqui o Último Pregador, também estamos hoje fazendo esse trabalho, falando sobre Jesus, né? Falando sobre as coisas de Maravilha. Deus, porque assim, inicialmente, Deus me impulsionou a fazer esse podcast cristão. E aqui eu não vou fugir daqui que Deus me chamou, porém, nós temos tido a oportunidade de, sem escandalizar e sem sangrar, um dos princípios que nós temos. Outra coisa que eu quero falar aqui pela oportunidade, gente, não tente separar. Eu sempre ouvi dizer assim, porque política, religião, igreja não mistura isso, aquilo, outro, mas nós precisamos de um representante, porque, meu filho, se não fossem os representantes que ainda defendem a nossa fé e defendem alguns nossos princípios, o negócio estava numa proporção que você não imagina. Então, eu queria também pedir que você analisasse quem você está votando, porque às vezes o pessoal reclama, mas reclama porque mesmo já escolheu e pronto. Então, esses são os meus agradecimentos, também a sua pessoa. Eu queria que você fizesse as Obrigado. considerações para a gente encerrar aqui. Queria agradecer mais uma vez, viu, Paulo? Desejar boa sorte também. Ser um cara visionário, empreendedor. Esse seu trabalho aqui muito bacana, estudo muito bem Gostou do organizado. estúdio? Gostei de verdade. Que você continue sendo essa pessoa imparcial que você vem sendo, né, ao longo da sua trajetória, da sua carreira. E agradecer mesmo, só agradecer a todos os participantes, né, os meus amigos, né, os amigos do Emório Seramirim, aos meus familiares, ao meu pai, às minhas irmãs, todo mundo, a minha esposa também, que tá em casa com o Pedro Gabriel, que tá online, na hora dessa ele tá online, viu, mãe? Esses dias tem sido bastante difícil, mas muito gostoso, de verdade. E dizer isso aí, quem tiver mais interesse de conhecer nossos projetos, a partir das próximas semanas, a gente vai estar falando com mais detalhes sobre quais as nossas propostas, nossas ideias. Apesar de que sei que existe um público que não está nem aí para isso, a gente falou sobre isso aqui na live, mas acredito ainda que existem pessoas que pensem diferente, tá entendendo? Que pensem fora da caixa, que não estão satisfeitos com as coisas que estão aí, que querem, que clamam por mudança, tá bom? E aproveitar também o ensejo e convidar todo mundo amanhã, às 18 horas, Fique à vai ser nossa vontade. convenção, né? A Festa da Democracia. E tá todo mundo convidado. E o nosso boa noite e o nosso muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Meu irmão, valeu, Obrigado, pessoal. meu Deus irmão. abençoe. Pessoal que aqui tá colaborando conosco aqui, nosso irmão Jefferson aqui, nosso irmão Felipe. Fiquem todos com Deus, uma boa noite. E acho que amanhã já vai estar disponível já o vídeo lá. Vou mandar aqui pro Erasmo para você estar podendo participar. Valeu, meu povo. Deus abençoe, tudo de bom.